boa noite. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. O Palmeiras segue firme rumo ao título brasileiro. Venceu as adversidades do jogo de hoje, mais uma vez com um jogador a menos. Ganhou do Santos por 1-0, manteve a distância do segundo colocado e agora está fazendo contas, né? O título está chegando. Corinthians resolveu jogar com o time reserva e perdeu lá em Minas Gerais, deixando alguns torcedores do Corinthians indignados. O Fluminense ganhou do Flamengo e aí o sonho do Flamengo de título foi para o espaço. E o São Paulo venceu um jogo estratégico, ganhando do Ceará. Se perder, essa coisa vai ficar complicada, ganhou. Dá uma bela aliviada. Tem muita coisa legal rolando. Tem a minha aposta com o Chico Lang, que eu pagarei, obviamente. Vestirei a camisa do Corinthians. A aposta tem que ser paga, né? Então, no final do programa, usarei a camisa do Corinthians e cantarei o hino. Passei o domingo decorando o hino, porque quem deve tem que pagar, tá certo? Vamos pro rápido intervalo, a gente volta já. Hashtag Mesa Redonda. Mesa está no ar. Vamos lá. Pois é. Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Gostoso, hora dos prêmios. Prepara o dedinho aí, que tem prêmio bom pra caramba. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite pra você que tá ligadinho no Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só quanto presentão legal que tem pra você que colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter. A gente vai se comunicar pelo Twitter e você pode levar um presente pra casa, mas tem que ficar ligadinho quando tocar a campainha. Vai tocar uma campainha, essa daí. Aí a gente vai dar o primeiro prêmio, depois o segundo e o terceiro durante o programa, tá? O primeiro presente dessa noite é um ukulele, que é um instrumento típico havaiano, em parceria com a Marquês Instrumentos Musicais. Agradecimento ao senhor Chang, ao Márcio e ao Ciro Fujo. Ó, um ukulele muito legal, hein? Você sabe tocar um instrumento musical, então você pode levar para casa esse ukulele. Segundo presente da noite é uma luva oficial da Poker, em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, @loja Gold Placa lá no Instagram. Essa luva é caríssima, viu, gente? A luva oficial da Poker. E o terceiro presente também é uma bola oficial da Topper, em parceria com a loja @Gold Placa lá de Santo André, tá certo? Então coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter e responda a nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com, que é a seguinte: Vitor Pereira errou ao colocar reservas ali, a maior parte do time, né? Reservas no jogo de hoje, sim ou não? Vote lá, gazetesportiva.com. Flávio. Ó, te falar uma coisa. Tem uma dívida aí, hein? Faz tempo que vocês não colocam a gente nos Twin Tops. Hoje é um belo dia. Eu fico sempre falando segredinho, seguinte: se entrarmos nos Twin Tops, o presente será um jantar. Opa! Vocês vão jantar com o Paulo Sérgio. Eu vou também, né? Mas vocês vão ver o que é o Paulo Sérgio jantando. Paulo Sérgio, né? E o Miller, que tem uma classe italiana. É bem legal. Chicão vai toda a nossa equipe. Você vai jantar com a nossa equipe, mas temos que ficar nos tops, tá? Então, hashtag Mesa Redonda, capricha. Com sobremesa? Com sobremesa também? Como é que é? Com sobremesa do Paulo também? Claro, na sobremesa do Paulo. Aí a gente vai esconder. Porque não dá. Aí ele quebra todos os protocolos. Lá na fama, Que né? isso, hein, o jogador? Claro. Ó, mas é o seguinte, porque é manesice de vocês. A gente olha lá, falta um pouquinho para estar nos tops. E não entra, aí vocês perdem o jantar. É. Né? Então, acho que hoje é uma ótima oportunidade para fazer isso, porque realmente os prêmios são bem legais e o programa tem muita coisa bacana para ser debatida. Fechado? Todo mundo comprometido aqui com esse jantar, hein? Beleza. Bom, eu tenho a honra sempre de receber aqui vários colegas de trabalho que foram meus alunos. E é um orgulho para mim, né? Vários, né? Foram meus alunos, acabaram aquela coisa do aluno superar o professor e tal, não sei o quê. Hoje eu recebo um professor. Me ensinou futebol pra caramba. A gente conversava longamente. Na época que se falava com o treinador, você ia lá no treino, entrava, conversava, trocava ideia. O que eu aprendi com esse homem não foi pouca coisa, não. Vamos ver. O nosso convidado de hoje tem muita história no futebol, tanto dentro como fora do Brasil. Carioca René Simões já foi diretor e treinador de muito clube bom, além de técnico da seleção da Jamaica e da nossa seleção feminina de futebol. Ele também foi medalha de prata em 2004 com nossas meninas nos Jogos de Atenas. Classificou os jamaicanos para a Copa de 98 e também sempre garimpou novos talentos nas categorias de base. Ou seja, o homem é um profundo conhecedor do nosso futebol.
Seja bem-vindo, René. Afinal, você já é de casa, professor. Boa noite, mestre. René Simões. Prazer te receber aqui mais uma vez. O Flávio, você sabe que eu sempre fico emocionado quando eu venho aqui, porque em 1986 eu chego e tive o prazer de jogar contra o Miller ali, dirigindo a Portuguesa. Eu chegava como ilustre desconhecido, né? Apesar de ter ido ao mundo árabe, não contava nada. Eu consigo levar um time da Baixada Fluminense para a primeira divisão, que foi o Mesquita, e aí o Oswaldo Teixeira Duarte, o grande OTD, resolve, junto com os diretores que me queriam. E aí ligam para mim, né? E eu disse, esses caras são loucos. Portuguesa, na época, dirigida pelo Jair Pisserni, havia sido vice-campeão paulista. Eu disse, o que o vice-campeão paulista, que é um carioca de 33 anos, que saiu de uma segunda divisão, o que eles querem? Os caras são malucos. Eu tenho que ser mais maluco do que eles, né? E eu cheguei aqui, as coisas começaram dando certo, e o primeiro programa que eu vi foi aqui. Foi na TV Gazeta, eu estava aqui. E em 86, isso aí, nós estamos falando de 36 anos, né? Então, é uma história que passa aqui na cabeça e o carinho que sempre fui tratado aqui nessa casa, e você, particularmente, né? E todos aqui, Paulo Sérgio, admiração por ele, Tatá aqui foi, o Chico aqui, porra, quem não conhece, né? Michele. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz. Né? Prazer é todo nosso. Nós temos mais um convidado, um querido amigo. Mas antes, vamos direto lá pro Allianz Parque. O Abel Ferreira está ao vivo. Vamos ouvi-lo. Vamos lá? Vamos direto. O clube tinha um plano para este jogador. O professor não vai levar. Vamos acertar tudo primeiro e vamos fazer as coisas de forma direitinha. Como eu já vos disse, não sou eu que tenho um plano para o Hendrick. É o clube que tem um plano para o Hendrick. Então, o clube decidiu que ele nem sequer devia treinar connosco. Vamos fazer as coisas direitinhas, vamos segurar o jogador, vamos deixar que ele faça 16 anos em julho, vamos renovar o contrato para ter a certeza absoluta que não vai haver aqui uma surpresa de algum clube fora e levá-lo sem o Palmeiras levar o que é que seja. Então, isto foi uma decisão do clube. A partir do momento que ele fez a idade que os 16 anos e começou a competir nos 17, como eu vos disse, não foi decisão minha, o clube, ele foi campeão no sub-20 e este ano começou a jogar no sub-17 e foi campeão no sub-17, certo? Não foi no sub-20. Não é? Portanto, foi o clube que decidiu, não, vais começar no sub-17 e depois foi campeão no sub-20 e se Deus quiser vai ser campeão no Deus quiser e o trabalho deles vai ser campeão no sub-20 e aqui em cima vai trabalhar para quando surgir a oportunidade dele. Ele é um centroavante, nós temos o Rony, temos o Miguel, temos o Lopes, temos o Navarro que pode fazer duas posições, a de 10 e a de 9 e vai fazer o caminho dele de forma natural, sem grandes expectativas, porque são vocês que criam essas expectativas. Ele é muito tranquilo, é muito maduro, é muito trabalhador. Portanto, a oportunidade dele vai acontecer de forma natural e calma, no tempo de Deus. Não quando tiver que ser. Não há data programada, é fazer o caminho perfeitamente normal e termos muito cuidado para não acontecer, como aconteceu com alguns, de ir e depois ter que cair e nós darmos todo o suporte para o ajudar. Portanto, sobre ele, eu acho que foi muito claro naquilo que eu disse hoje aqui e não me voltem a falar sobre isso, que eu não vou falar mais sobre esse jogador. Acho que foi muito específico e muito claro nisso aqui, como nós fazemos com todos, e o Hendrick vai seguir o plano que está traçado para ele pelo clube e seguimos em frente. Boa noite, Abel. Eu gostaria de saber, por favor, duas coisas. A primeira, como você arma um time para jogar contra um jogador tão habilidoso como o Soteldo, do Santos? E a segunda pergunta, 9 pontos de vantagem, faltando 11 rodadas. Dá para falar que está muito perto do título? Obrigado. Eu já vos disse que nós, no Brasileirão, desde o início, falamos no jogo a jogo. Somar 3 pontos a cada jogo e amelhar pontos para o nosso milheiro. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Não vou alterar nada daquilo que foi o nosso plano em relação àquilo que era
a Copa, que jogámos para ganhar, queríamos ganhar a Copa e fomos eliminados. Não interessa como, nem ninguém vai querer saber no futuro como é que fomos eliminados. Queríamos ganhar a Libertadores, esse era o nosso foco. Queríamos ganhar, também não conseguimos, ficamos fora. E agora temos que lutar jogo a jogo por esta competição. E é isso que nós vamos fazer, jogo a jogo. Sabemos que é muito difícil, como eu te disse. No Brasil não há jogos fáceis. Vocês têm o Vítor Pereira, que teve uma declaração em relação a isso, que eu pensei que era quando estava em Portugal, quando Jorge Jesus estava aqui, pensei, pronto, isto não há nada como vir e sentir como é que isto é. Não há nada como vir e sentir a pressão que é, ter que ganhar sempre, da média dos treinadores aqui ser 3 meses, está sempre a trocar, vir para aqui e perceber como é duro e difícil triunfar neste campeonato. E portanto, jogo a jogo, esse é o nosso foco e não vamos alterar agora. E a outra pergunta era sobre... Sim, é um jogador que não é nosso, é um jogador muito criativo, tem os tais 50% que eu vos falo, com bola é muito bom, não é? Eu acho que ele estava a jogar hoje aqui para o contrato, não é? Jogador desequilibrador, tem umas características para um determinado tipo de jogo muito interessantes, mas não é nosso, portanto, só para dizer que é um bom jogador. Abel aqui, Rafael Jacobotti da Rádio 365. Até em cima disso, da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, e você usou bastante, né, em relação ao calendário durante o ano, o Vítor Pereira também. Nós vamos mostrar um pouco termo. mais dessa entrevista, mas alguns pontos importantes a gente já pôde ouvir, podemos discutir na sequência. Antes, um querido amigo que também está conosco, faz parte da nossa mesa, o que é muito legal para nós. Vamos lá. Otávio Muniz tem o DNA do jornalismo esportivo. Tatá, como é conhecido, tem currículo invejável. Já passou pela TV Record, Rede TV, PSN, Rádio Bandeirantes e aqui na nossa Gazeta M, na equipe do inesquecível Pedro Luiz. Na TV, Tatá marcou história como repórter da TV Bandeirantes, o canal do esporte, por mais de uma década, atuando com Luciano do Vale e outras feras do jornalismo esportivo. Já deu para sentir que o nosso convidado não é fraco, não. Bora lá, Tatá. Vamos fazer o que você mais sabe, falar de futebol, na mesa redonda mais famosa do país. Bem-vindo, garoto. Muito bem-vindo, Tatá Muniz. Flávio, obrigado. Estou encantado com o convite, porque retornar esse prédio, né, para mim é uma coisa inesquecível. Isso aqui é uma escola de jornalismo, inclusive esportivo, não só pela Rádio Gazeta, onde eu atuei durante um tempo na equipe do Pedro, mas também pela Fundação Casper Libero no todo, sua faculdade, Casper Libero, a TV Gazeta, o Mesa, que eu assisto desgraçadamente há 50 anos. Eu acompanho a programação da Gazeta todos os dias, estou no escritório, às 6 da tarde paro para assistir o programa. Então, para mim é uma honra e rever tanta gente importante, Miller e Paulo, que deram a graça das suas entrevistas para o meu microfone dezenas de vezes. René Simões, que eu conheci em 1986, como ele falou, e foi meu colega na Olimpíada em Londres. O Chico, que de maneira voluntária colaborou comigo em tantas coisas que eu fiz na vida, como, por exemplo, o inesquecível Corinthians em Marcha, e sempre de forma gratuita, sem me cobrar absolutamente nada, pela amizade que nutrem. E você, que inacreditavelmente é a primeira vez que eu divido alguma coisa de televisão ou de rádio com você. Eu não sei como é que isso pode, mas certamente é culpa minha, e de lembrar que a sua vida cruza com a minha, quando você resolve deixar a Bandeirantes e ir para a Jovem Pan para ser comentarista. É na sua vaga que eu sou contratado por força de receber um aconselhamento da minha mulher. Falou: Flávio Prado acabou de pedir demissão aqui, foi embora, foi para a Jovem Pan, por que você não vai lá fazer um teste? E eu falei: fazer teste do quê? Com esse nariz aqui, eu vou na televisão fazer o quê? E ela falou: você não vai ser artista de novela, você vai ser repórter. E assim foi, você desocupou uma vaga que eu ocupei, e depois a história todos conhecem. Para mim é uma honra estar aqui. E realmente é um momento histórico. Eu não podia passar minha carreira sem um dia estar no Mesa Redonda. É isso aí. Obrigado, muito obrigado. Legal. Olha, o tema Hendrick mexe, hein? Ele estava falando de Hendrick, nós paramos para falar. Vamos voltar lá para o Allianz Parque, onde está o Alexandre Silvestre com mais destaques do Clássico. E daqui a pouco nós vamos discutir essa história do Hendrick aqui no nosso programa. Boa noite, Silvestre.
Boa noite, Flávio. Boa noite, mesa redonda. Timaço, um beijo. Tatá Muniz, meu pai profissional, meu irmão mais velho, meu tio, meu conselheiro, meu guru, devo muito a esse homem. Boa noite a todos, o Palmeiras conseguiu uma vitória mais uma vez heróica. Eu falo aqui da Rua Palestra Itália porque infelizmente as emissoras não detentoras dos direitos estão proibidas de transmitir qualquer coisa ao vivo de dentro dos estádios. Então eu venho pra rua, daqui a pouquinho, vocês que já ouviram aí o Abel Ferreira falando ao vivo, daqui a pouquinho vai ter o Everton também conversando com a nossa reportagem, ele que passou pela zona mista do Allianz Parque após essa vitória do Palmeiras por 1-0, mais uma vitória suada, de novo jogador expulso, o Abel também foi pro chuveiro no finzinho do jogo e o Palmeiras conseguindo manter essa gordura, se deu bem porque o Flamengo perdeu pro Fluminense, o Fluminense segue na briga matemática, o Internacional joga amanhã, mas o Palmeiras está muito bem, obrigado, uma força mental impressionante e o time depois que teve o Danilo expulso, aos 15 do segundo tempo, o jogo estava muito difícil, o Palmeiras conseguiu melhorar, uma das mexidas do Abel que foi preponderante para essa melhora foi a entrada do Mike pelo lado direito, mantendo a força ofensiva do Palmeiras com 1 a menos. O Soteldo praticamente sozinho deu muito trabalho para a defesa do Palmeiras. O Palmeiras poderia até ter perdido o jogo, mas no frigir dos ovos deu o Verdão 1-0, líder absoluto. Restam agora 11 finais. E pelas minhas contas não serão 11, porque o Palmeiras deve bater campeão brasileiro antes da última rodada, meus queridos. Aqui tivemos mais de 40 mil pessoas e a torcida do Palmeiras, de novo, mais uma vez, deu show. E foi uma espécie de 11º jogador, porque quando o Danilo foi expulso, a torcida praticamente entrou em campo e levou o time a essa vitória. Quem fez o gol? O Merentiel. A expectativa era de que o Endrick pudesse jogar um pouquinho, já que você citou o garoto Endrick, de 16 anos, Flávio Prado. Foi a primeira vez que ele foi relacionado para o jogo, não jogou, mas ficou no banco. E quando o Abel precisou trocar e colocar um outro atacante, um centroavante, a escolha foi pelo Merentiel. Merentiel que quase fez um gol de bicicleta e depois, no finzinho do jogo, aos 32 mais ou menos, meteu uma linda virada depois de amortecer a bola, decretando 1-0, 3 pontos na conta. Palmeiras a caminho do título brasileiro, Flávio. Legal, Silvestre, ótimo. Bom, antes da gente falar do jogo, vamos mostrar as cenas do jogo. Boa noite, Miller. O Palmeiras está certo de preservar o Endrick ou deveria lançá-lo já? O que você pensa disso? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, todo mundo está numa expectativa muito grande para o Endrick jogar. Até porque ele é um jogador diferente, né? Ele tem, assim, muitas qualidades ao mesmo tempo, juntas, né? Na praticidade da bola, que pouco jogador no futebol brasileiro tem. Então a expectativa dele estrear no profissional é muito grande. Todo mundo quer, até eu. É claro que o Abel, ele tem as suas convicções. Não estou dizendo que ele está errado em preservar o Endrick, mas é claro que a qualquer momento ele tem que colocar o Endrick para jogar, até porque é um jogador que está, né, no pleno da sua idade e da sua carreira, né? Ele é um jogador, quando ele começar a jogar na sequência de jogos, ele vai arrebentar com o adversário, porque ele tem esses atributos que quase nenhum jogador no futebol brasileiro tem, né? Eu penso que, principalmente no Paulistão do ano que vem, o Endrick vai jogar quase todas as partidas, até porque o Palmeiras terá de novo um calendário extenso, né? Por conta da Libertadores, Copa do Brasil, etc. Mas, claro que coloca-se o jogador no banco, significa que ele está preparado para jogar. As escolhas do Abel hoje não foram erradas, foram certas, tanto é que o garoto fez o gol da vitória, né? Acho que não só essa mudança, porque ele perde, né? O Abel perde o Danilo, mas ele conserva a individualidade. É isso que é o X da questão. O Scarpa não é um jogador de individualidade. Ele é um jogador de bater bem na bola, um jogador mais assim corporativo. Agora, a individualidade do Dudu, que jogou muita bola hoje, a individualidade do Rony, ele preservou. O Palmeiras ficou muito tempo com um jogador a menos, mas depois da expulsão do Danilo, o Palmeiras, René Simões, coincidentemente, jogou muito melhor que o Santos. E mandou na partida, mesmo com um jogador a menos. Então acho que esse um jogador a menos não fez falta para o Palmeiras. Tamanha a sua qualidade do seu ataque. Por isso que ele foi vencedor hoje com todos os méritos. Paulo Sérgio, para você, já devia ter colocado o garoto, tá certo, tem que tomar esse cuidado mesmo. O que você pensa disso?
Bom, boa noite, Flávio, boa noite a todos, né? Professor René, Tatá. Eu conheci o Tatá sem barba, né? O Tatá, né? Novinho, né? Boa noite a todos. Bom, eu entrevistei no Papo de Campeões o Edu. O Edu, ele foi para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo com 16 anos, jogador. Com 16 anos. Com 18 anos, o Ronaldo Fenômeno estava na Copa do Mundo juntamente conosco. Então, são jogadores assim que para chegar a uma Copa do Mundo, você precisa dar um tempinho para que esse atleta possa mostrar o seu potencial. Então, nós vemos na história, né, professor, que já teve jogadores nessa idade que está... Pelé, né? O próprio Pelé, 16, 17 anos. 17 né? ele era campeão 17, do mundo. Com 16 ele foi na sala né? do time do Santos. Então, não, por que não voltar a isso? Eu não entendo certas coisas, mas se é a norma do clube, como o próprio Abel mencionou, vamos acatar. Mas eu acho que esse jogador é bem melhor que muitos que estão no banco. Coutinho começou, parceiro do Pelé, com 15 anos. Ele estreou no time do Santos com 15 anos. Chico Lang, sua opinião a respeito do tema? A minha opinião é simples. Eu vou fazer algumas perguntas, eu queria que vocês me respondessem. O Hendrick já teria estreado no Corinthians? Sim. Já teria estreado no São Paulo? Claro, evidente que sim. Já teria jogado no Santos? Pô. No Santos eles já tem 100 jogos. Nossa, já teria quase 100 jogos. Ele seria titular no Flamengo? Seria. Pau a pau ali com o Gabigol, com o Pedro, por que não? Seria titular no Fluminense? Opa, claro. Imagina, toque de bola, saída rápida do Diniz, né? Que quebrou a cara contra o Corinthians, mas a gente tem que reconhecer que é um time que toca a bola, que vai para cima. Que venceu o Flamengo hoje. E venceu o Flamengo hoje. Seria titular no Botafogo do Rio? Opa, como não? Atlético? Poxa, Atlético Mineiro? Claro. No Internacional, no Grêmio? Seria, evidentemente, seria qualquer time brasileiro. E digo mais, ele seria reserva no Real Madrid? Opa, lógico. Ninguém é besta, o cara é bom. De vez em quando ele entrava no jogo, resolvia, principalmente com aqueles times quase meio morto lá da Espanha, né? Já punha o cara para fazer 5 gols e acabou. Então, se ele seria reserva, ou titular, ou reserva, em qualquer time desses que eu falei, por que ele não era o Palmeiras? Eu acho que a diretoria tem que vir a público e dizer, olha, nós não vamos, não tem que jogar essa bucha pro Abel. O Abel não tem nada com isso, a diretoria que não quer que ele jogue. Agora, sei lá por quê, para mim contraria a lógica. O futebol brasileiro é assim, quando o cara é bom, ele já começa a jogar no time logo de cara. Eu me lembro, acompanhei muito o Miller quando começou e o Paulo Sérgio quando começou. O Paulo subiu para o Corinthians com 18 anos, mas todo o treino do Corinthians, o que esse moleque apanhava, vou falar moleque porque ele era novinho, perna fininha, o Tatá lembra. Pô, mas ninguém perdoava o Paulo Sérgio, mas dava um cacetada nele para valer mesmo. E ele levantava quietinho e continuava dando gás. O time dos Menudos, você tinha quantos anos, Miller? 17. 17. Nossa, o Miller estreou no São Paulo voando. Então, quer dizer, eu não entendo qual é a lógica do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras e o plano de carreira que eles estão fazendo para esse menino. A meu modo de ver, está atrapalhando. Meu modo de ver. Agora, se eles não querem ele, pode mandar para o Corinthians que a gente aceita. René Simões, técnico, campeoníssimo, conhecedor profundo de futebol, estudioso de futebol. O que você pensa sobre o tema? Dá para a gente opinar de fora? Não dá? O que você pode nos dizer? Eu acho que a gente tem que separar, né, o processo de maturação do jogador. Pode ser até que o Palmeiras esteja correto ao fazer isso. E a entrevista do treinador. Pela entrevista do treinador, eu acho que o Palmeiras está errado. Porque na entrevista ele falou que a direção não quer que ele jogue com medo de alguém vir e pegar o jogador. Se é esta a razão, ele não deve jogar na Sub-17, na Sub-20, nem na seleção brasileira. Porque ele vai ser visto e vai ser querido pelos outros. Então eu não entendo esse ponto aqui. Agora, se é questão de maturação, aí é outra história. Pode ser até que eles estejam corretos nessa questão da maturação. É um processo. Agora, vamos lembrar o seguinte, você só ganha musculatura, e aí eu faço a comparação
com qualquer trabalho que você vai fazer numa academia, você começa com 5 quilos, depois com 10 quilos, com 20 quilos, e você vai hipertrofiando. Esse menino na sub-17 não ajuda mais nada a ele. Sim. Ele jogar um jogo de sub-17, em termos de ganho mental, em termos de decisões, não ganha nada. Jogar na sub-20 também já não ajuda mais nada para ele. Ele vai precisar levar as pancadas que levou o Paulo Sérgio na equipe titular, que o Miller com 17 anos, para que ele evolua. É por isso que às vezes você tem um aluno na sala e diz assim, expulsa ele porque ele é hiperativo. Não é não. É que quando você fala para ele 1 mais 1, ele já entendeu que é 2. E tem outro do lado que não entendeu ainda que 1 mais 1 é igual a 2. Tem que dizer, não, filho, olha aqui, ó, eu tenho um dedo, se eu puser outro dedo, e esse que já entendeu rápido, assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começa a fazer bobagem já. Então você, ao invés de fazer com que ele suba o nível dele, você faz com que ele decresça. Então, há que separar isso aí. Se não estão colocando porque não querem que ele faça, é um grande erro isso. Agora, se no processo eles acham que vão amadurecer ele, talvez estejam certos. O Pato, né, o Internacional, escondeu o Pato, mandou até para a Europa. Pato escondeu. Ele jogou 3 jogos e foi embora. O que você pensa disso? Pois é, pode ser uma mistura disso tudo, né? E se estão preparando ele só para vender, né? Só para fazer dinheiro. De repente alguém pensou isso lá. E por isso está preservando. A renovação do contrato dele, quando ele renovou, o presidente Leila disse que ele tinha um contrato que segurava, até por questão legal, até os 18 anos. E depois, a multa ela é compatível com uma venda aos 18 anos. Ou seja, ele teria 1 ano e pouco para jogar no Palmeiras. Tem que fazer 16 para fazer o contrato. Primeiro profissional é com 16 anos. Ele não tem ainda? Isso. Não, fez agora. E aí ela deu o primeiro contrato profissional. E o segundo contrato, a prioridade é do clube. Mas aí ela já coloca a situação de, com 18 anos, sair. Mas teria então 1 ano e meio para ele jogar no Palmeiras. Pois é, só se estão preparando o menino para ser vendido. Só tem essa explicação. O treinador foi claro. Quantas vezes o treinador falou na entrevista para o Silvestre, para quem, aliás, eu mando um beijo e agradeço as palavras, a direção não quer, a direção não quer, a direção não quer. E citou todos os outros que estão à frente, tecnicamente, na cabeça do treinador, em relação ao menino. É um pecado, todos nós aqui gostaríamos de ver jogar, o Chico tem razão, jogaria em qualquer time. Aliás, ele tem uma oportunidade, se puder ainda, eu nem sei se pode, mas se pudesse ser aproveitado pelo Sub-20, vem aí Palmeiras e Corinthians. Não, ele vai jogar. Ele vai ter que jogar. Ele vai ter que jogar e ele já vai dar recado. E tem que pôr ele para jogar. Sabe o que acontece, Flavito? Se o Abel colocar o Hendrick semana que vem, ou daqui 15 dias, ou daqui 1 mês, a preocupação que eles têm, ou o Abel principalmente, em queimar o jogador, essa preocupação não tem que ter. Porque o Hendrick não vai ser queimado. Pela qualidade que ele tem, jamais ele vai ser queimado. Por exemplo, eles vão perder o Scarpa no final do ano. Coloca o Hendrick de titular, ele vai arrebentar com certeza. Então, acho que essa preocupação, não, espera um pouco, é muito cedo. Muito cedo. Um jogador como ele, hoje a limitação é diferente de 50 anos atrás. Tem o Vitor Roque, com a idade dele, um pouquinho mais só, já tem quase 50 jogos como profissional, né? E foi o jogador que eliminou o Palmeiras da Libertadores. Exatamente. Foi o melhor jogador em campo. Outra coisa, a estrutura física desse garoto é diferenciada. Eu lembro que eu com 18 anos eu não tinha panturrilha, Tatá. E esse menino hoje já tem um corpo de jogador que está na Europa. Então é um jogador, como o próprio Miller falou, que realmente, se entrar, vai dar conta do recado. Não tem como perder o potencial desse garoto do profissional. Em janeiro, nessa última Copa São Paulo, René, Paulo, Chico, Tatá, Flavito, eu assisti um jogo do Palmeiras na Arena Barueri. E o Hendrick arrebentou com o jogo. Ele com 16, nem 16 tinha ainda, com 15 e no Sub-20, né? Porque Copa São Paulo é Sub-20. Ele arrebentou com o jogo e você precisava ver a força dele nas decisões individuais, em jogadas individuais. A força dele, ele estava muito acima de todos os jogadores Sub-20 ali. Quer dizer, ele com 15 anos, com essa força, imagine agora ele com 16 anos. Bom, nós vamos mostrar o jogo, né? Vitória do Palmeiras, mais uma partida onde o Palmeiras sofreu, mas acabou ganhando. Tá, vamos lá, solta então o Lúcio pra gente mostrando o jogo, né? Vamos mostrar o jogo. Quem viu o jogo? O Paulo, eu sei que viu. Eu vi um pouco. Tá, e aí? O primeiro tempo foi um jogo assim muito laicar, né? A equipe do Palmeiras
não teve essa superioridade no início do primeiro tempo. O Santos, eu gostei muito do Soteldo no meio-campo. Foi um jogador assim que chegou mais de trás, chegando no Marcos Leonardo. O Lucas Braga, de um lado, não gostei muito desses jogadores nas laterais, porque marcaram muito e deixaram muito de jogar. E o Soteldo, esse daí foi o lance da expulsão. Foi um jogador que criou muito ali no meio-campo. Agora, foi um jogo onde a equipe do Palmeiras, no segundo tempo, teve uma superioridade bem maior. Com 10, né? O primeiro tempo foi fraco. Foi, lá e cá. O Palmeiras jogou mal, o Santos marcou bem, até o Santos começou até melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, como eu disse, depois da expulsão do Danilo, o Palmeiras jogou muito melhor, muito mais que o Santos, mandou na partida, por isso que mereceu a vitória. Ô Flávio, posso mandar um recado pro Danilo? Claro. Danilo, volta da seleção, Danilo. Danilo, volta da seleção. Você está na seleção brasileira ainda, você não voltou para o Palmeiras. O seu corpo voltou, mas a sua cabeça ficou. Então, seu corpo sem a sua cabeça não funciona, meu filho. Volta, vai buscar a sua cabeça lá. Vai buscar o seu eu lá na seleção. Porque você no Palmeiras, cara do céu, olha, o Xavier do Corinthians é melhor que você. Jamais faria um pênalti desse idiota, um pênalti imbecil. Você está sendo expulso um jogo sim, um jogo não. Por que está acontecendo isso com você? Não foi pênalti não, Chico. Foi uma falta fora da área. Não, sim, foi uma falta fora da área, mas ele está sendo expulso. Mas foi justa a expulsão? Foi justo. Foi justíssima. Foi justíssima. Ele quase arranca, quebra o Soteldo no meio. Esqueceu o futebol na seleção. Volta, Danilo. Volta da seleção. Tem cara que vai para a seleção e não volta nunca mais. E temo que esse seja o caso desse menino. Olha aí, ele já queria chutar o Soteldo antes. Olha a entrada olha. Nossa, o duro, sabe o que é, Chicão? Nossa. Os outros jogadores iam correr no árbitro, os jogadores do Palmeiras. Quase quebrou o Soteldo. Olha o lance. Ele não escorrega, não? Não. Você vê que ele estica a perna. Olha lá, ele sola. Nossa. Não, isso aí não. Esse Soteldo não está no movimento da alavanca, de levantar a perna, ficasse presa no chão nesse gramado sintético. Quebrava. O Palmeiras tem que se preocupar com isso. Eu acho que é o quarto jogo. Olha lá, o Piquerez. Olha o Everton que sai. Olha lá, falando que não foi nada. É o quarto jogo que tem jogador expulso, precisa prestar atenção nisso. Imaginei até que o Santos ia ganhar o jogo depois disso. O Orlando, aliás, fez um belo trabalho, né? Há que se ressaltar o trabalho do Orlando. O Orlando é sensacional. Santos Orlando Ribeiro, onde ele vai, ele faz sucesso. Santos foi campeão da Copa São Paulo, foi pro Palmeiras. Ele deveria ser fixado no time do Santos. Muito bom. Trabalhou comigo, começou comigo no São Paulo, dirigindo a Sub-14, depois Sub-17, subiu. É um cara excepcional. Agora, eu tenho um comentário a respeito da expulsão do Danilo, da expulsão dos jogadores, né? Nós temos que ver quantas expulsões o Palmeiras teve dos seus jogadores e quantas teve do seu treinador. Que foi expulso hoje. Renê, inclusive aqui no Instagram, aqui nas mensagens também do Twitter, as pessoas estão perguntando o seguinte para você: se essa sequência de expulsões em jogos decisivos está mostrando uma instabilidade emocional do Palmeiras, na sua opinião? Normalmente você é fruto, o liderado é fruto do seu líder. Se o seu líder mostra destempero, e olha que eu gosto muito do Abel como treinador, hein? Gosto de alguns conceitos que ele passa, gosto muito disso. Agora, esse comportamento dele, justificando sempre com os hábitos, eu sou totalmente... Na minha vida eu fui expulso 2 vezes. Na vida, em 50 anos eu fui expulso 2 vezes de campo. E uma, porque era um juiz que era jogador no mundo árabe, ele era jogador do maior adversário nosso, e a gente dirigia 2 times, o profissional e a Sub-23. Na Sub-23, quando eu olhei o juiz, ele era o centroavante do maior. Eu digo, uma porra, então essa não conta. Essa não conta. E a outra foi uma, mas eu fui absolvido porque foi absurdo também. Agora, vocês viram o lance? Vocês viram o lance da expulsão dele? Muito ruim. Ele chegou no quarto juiz, simplesmente, o tempo todo, e falou aquilo que todos nós sabemos: o senhor vai para... Não, assim, o interessante cara, é o seguinte... apontando o dedo aí, assim como foi, lógico que ele foi expulso, aí depois ele vai
no árbitro, e aí começa a falar E um é monte ele de e a coisa. comissão, né? Todos estavam pendurados. Ele e os dois auxiliares. Isso é o pior, é que ele volta pendurado. Quando ele voltar desse E eu vermelho, ele sou- volta pendurado. E eu fico tranquilo em falar isso, que eu sou totalmente favorável aos treinadores a esse intercâmbio. Isso é muito saudável. claro. Agora, o que é duro é ele dizer que os nossos jogadores precisam ser educados, e eu concordo com ele, e ele mostrar esse tipo de educação, né, desportiva. Eu só falo do campo, fora eu não conheço, Claro. aí não posso falar. A educação desportiva dele está deixando a desejar. Ele não pode fazer um discurso depois de que os nossos jogadores precisam ser educados. Quem tem que educá-lo é ele. E ele não está mostrando isso. Vamos voltar ao Allianz Parque. O Alexandre Silvestre está lá. Qual a nova atração que você nos traz, Silvestre? A nova atração é a jaula. É a jaula. Eu tô sendo preso aqui, ó. As grades sendo colocadas aqui ao meu redor. Repórter é um perigo, Flávio Prado. Tô brincando. É que eu tô do lado de fora aqui. Por aqueles motivos que eu já expliquei. Ó, o Palmeiras conseguiu essa vitória também pelo goleiro Everton, mais uma vez foi importante. O Santos tem um baita goleiro, né, o João Paulo, e o Palmeiras tem um outro goleiraço, que é o Everton. Eu e minha equipe externa, Almeidinha, Rafa, conseguimos colher um depoimento, algumas palavras do goleirão do Palmeiras na zona mista, ele falando dessa vitória, da expulsão de novo de um jogador, mente fria, coração quente, enfim, etc e tal. Palmeiras mais líder do que nunca. Solta aí pra gente, diretor, e daqui a pouco eu volto com mais informações. Sabe que nesse brasileiro tem muitos concorrentes, né? Muitos times e a tabela sempre oscila muito de rodada a rodada. Agora a gente já, se olhar a tabela, já tem o Fluminense como vice-líder, né? Até essa rodada o Inter joga amanhã. E acho que para nós o importante é somar nossos pontos, é pensar jogar jogo. Acho que lógico que a gente, né, entende que é um momento importante também quando você vê os adversários que estão próximos não pontuar ou às vezes derrapar ali, mas acho que o que cabe a nós é fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente ficar torcendo pelos outros e sim fazer a nossa parte. Fizemos essas 2 vitórias que era muito importante dentro de casa, agora tem um jogo muito difícil também contra o Atlético Mineiro, uma grande equipe lá em Minas, então eu falei, todo mundo se preparar bem para fazer mais um grande jogo e continuar aí a nossa luta em mais uma decisão que vai ser para nós. Cenário muito favorável ao Palmeiras de Abel Ferreira, que foi expulso hoje, vai cumprir 2 jogos, porque ele estava pendurado, tomou o amarelo no fim do jogo e na sequência o vermelho. Então Abel Ferreira desfalca o Palmeiras, não nessa quarta, na outra, daqui a 10 dias, porque tem data FIFA, jogo de seleção brasileira, o campeonato vai dar uma paradinha, então daqui a 10 dias o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro no Mineirão, sem Abel Ferreira. Na sequência, mais um jogo fora de casa contra o Botafogo no Engenhão. Palmeiras terá desfalques também nos jogadores de linha, inclusive o próprio Everton, que será convocado pelo Tite mais uma vez. Então o Abel vai ter que mexer no time e não poderá ficar à margem do campo. O cenário é o seguinte: Palmeiras líder isolado, nesse momento tem 9 pontos à frente do Fluminense, que ganhou o Fla-Flu nesta tarde. O Fluminense é o segundo, 9 pontos atrás do Palmeiras. O Inter joga amanhã à noite fora de casa contra o Atlético Goianiense, que está na zona do rebaixamento. O Colorado vencendo, retoma a vice-colocação, ficaria a 8 pontos do Palmeiras, e o Palmeiras vai muito bem, obrigado, só perdeu 2 jogos em 27 rodadas no Campeonato Brasileiro, e é dono da melhor campanha dele, Palmeiras, em relação a clássicos numa só temporada. Em 13, venceu 10. O 10º foi hoje à noite aqui com 1 a menos diante do Santos, que lutou até o fim e deu muito trabalho ao Palmeiras. Boa noite aí pra vocês, pessoal. Valeu. Miller, você costuma falar sobre a forma como o jogador bate na bola. O gol desse menino aí foi um gol diferente, hein? Ele até agora não tinha mostrado muita coisa, tinha feito um gol na última rodada. É aquilo que eu falo. Foi um gol difícil, não foi? Exatamente, é aquilo que eu falo. Lá na frente, o atacante ele tem que executar 90% de improviso. 10% é o tradicional. E aí ele improvisou. Até porque eu estava comentando com o René aqui, com o Chiquito, que o zagueiro só faltou beijar o jogador do Palmeiras, né? Se não encosta. Então, quando eu jogava de costas, eu queria que o zagueiro encostasse em mim, porque eu tirava toda a ação dele de antecipar a jogada. E foi o que aconteceu. O zagueiro do Santos encostado nele lá, grudado nele, o que ele fez? Ele ficou soberano, dominou a bola, subiu um pouco, né? E ele dá essa puxada, puxeta que diz na minha terra, né? Dessa mini bicicleta e faz um golaço. Então, o improviso sempre ele vai prevalecer
e vai ter sucesso diante de uma jogada difícil, porque ele está em meio metro quadrado, que ele faz esse improviso e acaba fazendo um bonito gol e o gol da vitória. O Bebeto fazia muito gol assim, né? Verdade. O Bebeto que jogou no Flamengo, Bebetinho. jogou no Vasco. Por né? isso que a gente tem que enaltecer, né? Que O Bebeto, um baita jogador. Que o Tatá cansou de entrevistar. Nascemos no mesmo dia, no mesmo ano, Chico, acredita? Olha que coisa engraçada. 7 de abril de 64, eu e o Bebeto. Olha que coisa. Maior feijoada que eu comi Só na não Espanha. jogou como ele, né? Não. Mas também o Bebeto não fez as matérias que o Tatá. Exatamente. Cada um na sua. Cada um na sua. Craque no campo. Uma coisa compensa a outra. Agora, o Bebeto fazia muito isso, mas ele era pequenininho, né? Ele era baixinho, não era tão alto. E esse rapaz Merentiel, não. Ele é compridão, ele é alto, ele passa de 1,80 m. Eu até achei que ele ia colocar o Flaco Lopes, que eu gosto, acho uma técnica legal. Ele colocou o Merentiel e falou, o jogador mais... Não, mas esse Merentiel é melhor que o Flaco Lopes. Muito bom jogador esse Merentiel. O Merentiel entrou no jogo contra o Bragantino, Defesa e Justiça, entrou muito eu bem, monitorei fez muito até o ele. gol, né? É um bom jogador. Ele é melhor, Flávio. A gente teve uma impressão muito rápida, né? Tirou uma conclusão muito rápida a respeito do Flaco Lopes. Ele é mais jogador, é mais Eu acho que o Flaco Lopes ainda tem que se adaptar, mas acho que tecnicamente Todos muito superior. dois. Mas aí são estilos E ele tem um Todos os dois são reflexo muito bons. extraordinário, Os dois são bons, esse Merentiel. Mas então, Tem um reflexo extraordinário. Tem um detalhe, Flavito, que o Flaco Lopes, o atacante, ele tem que ficar invisível ao adversário. Coisa que o Flaco Lopes não sabe fazer. O Merentiel já sabe. Ficar invisível aos zagueiros, né? Em muitas jogadas contra o Bragantino, ele fez isso. Então, pouco jogador atacante brasileiro sabe o que eu estou falando, mas vou ter que falar que é uma coisa que o atacante tem que saber disso. Ficar invisível aos zagueiros. O Merentiel sabe fazer muito bem isso. Esse Acabou detalhe o que o campeonato, Miller, né, gente? me perdoe, esse detalhe que o Miller está falando é tão importante, Toda vez que eu jogava contra o Fred, eu dizia para os meus zagueiros, ele não é invisível, ele se faz invisível. É perfeito a tua colocação. Como é que o cara fica invisível, me fala? Ele está sempre por trás, É a movimentação. sempre no espaço vazio. Quem determina o passe não é quem está com a bola. É o atacante que se movimenta. Por isso que o Romário fazia gol de cabeça sempre desse tamanho. Exatamente. A colocação. A colocação O jogo do Fred. contra a Suécia, o cruzamento do Jorginho. absurdo. Ali, ó. Num estádio horroroso, fedido. Estádio horroroso, fedido. Era um lugar tudo fechado, fedendo mofo. A Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94 foi um lixo. A organização, foi uma bela porcaria. E esse estádio era fedido. Nunca vi estádio fedido. Ele, é verdade, cheirava mofo, você espirrava e tal. Aí o Romário vai, a Suécia fez 1-0, né? Aí o Romário, de cabeça, todo mundo olhando aquele grandão. Ô, Flávio, e isso aí é mais visível ainda no boxe, né, Renê? E Tatá, que cobriu muito evento de boxe. Quando você está boxeando com o cara, ele é tão rápido que você procura ele aqui, ele já está aqui. É a movimentação, né? É o jogo de cintura. E você também cobriu bastante boxe, né? Pouco, eu não sou não é, mas eu sou você futeboleiro, né? Mas fiz alguma coisa do Magui. O boxe é muito rápido. O boxe você tem que ser rápido. Mas olha, eu concordo com você, te tem muito pegar, jogador não te achar. invisível. A maioria dos jogadores aqui no Brasil, ultimamente, tem sido invisíveis. Tem jogo invisível, né? Você fica olhando, você fala, Mas esse invisível é diferente comigo. O técnico do Corinthians é invisível. O técnico do Corinthians é invisível. Esse invisível é Eu vejo o diferente. técnico do Corinthians. Vocês comentaram com o Soteldo, e aí eu levo isso para o futebol brasileiro, né? Os três melhores dribladores que nós temos, e talvez os únicos, é o Soteldo, é o Dudu e é o Speed Mendonça. Lamentavelmente, um é colombiano e outro é venezuelano. Sim. Tem alguma coisa esse errada menino do com a Fluminense, gente. o Matheus Matias, ele é um bom mas driblador. não é- Mas ele é muito... Não é, ele não da é sequência esse ele não estilo. consegue dar, né? Não é esse estilo. Tinha o atacante do Fluminense que foi embora, Luiz É, Henrique. o Luiz Henrique. Esse era. Entendeu? Estamos produzindo muito pouco isso. Acabou a pelada, parceiro. Tem que voltar a E pelada. quando aparece, já vai embora rápido. O Anthony fez meia dúzia de jogos em São Paulo. David Neres foi embora agora, né? Ô, Tatá, acabou o campeonato. Acabou. 39, né? Pode ser 8 com vitória no Internacional amanhã. 35ª rodada. 11 rodadas só. 35ª 33 rodada. pontos. Palmeiras só perdeu 2 jogos. Você já pode preparar o mês, a 35ª rodada. E 11 Pra já fazer jogos ele festa, tem que tudo, perder acabou. 3? Acabou. Como é que ele vai perder E 3? os outros têm que ganhar, né? Não, e os outros têm que ganhar. Tem esse detalhe também. Não, né? isso tem que ser coincidente. Não adianta fazer como fez na rodada passada, que o Palmeiras empatou os outros também.
Tem que fazer diferente. 35ª pode preparar a taça. Mas isso aí é o mínimo que esse time do Palmeiras tem que fazer, que o palmeirense não gosta, mas eu tenho que lembrar. Perderam a Libertadores vergonhosamente. Era um título que estava pronto para o Palmeiras levar. Todo mundo aqui, na mesa redonda, dizia que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores. Agora vocês dois não, mas eu digo eles aqui, né, que são um bando de traíra. Não, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Mas era para ser campeão da Libertadores. Foi uma vergonha o que aconteceu. Fazer 2-0 e levar 2-2 de um time muito, muito inferior ao sabe o que eu acho Palmeiras, pior? tecnicamente. Acho pior ter sido eliminado em 2 jogos pelo São Paulo da Copa do Brasil. Também, A diferença é infinita. Pelo amor de não Deus, pode aí perder é- em 2 jogos. Sim. E um jogo ainda vai, em 2 mãe. jogos não dá. Prêmios, bater na prêmios. mãe. Vamos lá, o primeiro presente da noite vai para o César Toma, é a bola. Ele vai dar essa bola para o filhinho dele. Então, a nossa produção, César, vai entrar em contato com você a partir dessa semana aqui. Você tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta, tá certo? A gente ainda tem mais 2 presentes. A luva oficial da Poker, tá? Em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. E o ukulele, que é o instrumento típico havaiano, em parceria com a Marquês Instrumentos Musicais. Então ainda temos esses 2 presentes para vocês, #Mesa Redonda. O que justificaria essas perdas improváveis do Palmeiras? Não que ele tinha ganhado a Libertadores, porque pega um Flamengo na final, ataco a ataco, né? Mas ele foi eliminado, como disse o Chico, por um time inferior. Muito inferior. E com a vantagem de 2 gols. Está certo que tinha um jogador a menos. Mas também isso é uma falha, essas posições constantes. E 2 jogos com o São Paulo. Né? Nem o São Paulo esperava isso. Tem alguma justificativa para isso? Renê? Eu acho, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras tremeu. Palmeiras o quê? Tremeu. Tremeu? Tremeu. time Tremeu vai na tremer, base. pô. Tremeu na base. Entrou nervoso, entrou precipitado, falhou várias vezes a sua linha de zaga. Sabe quando você entra em campo e você fala, bom, e naturalmente eu vou tocar a bola e vou ganhar o jogo? E quebrou a cara. Quebrou a cara porque futebol não é isso. Futebol ou você joga ou você não joga. Hoje contra o Santos, nós vimos aqui, cansamos de falar, o primeiro tempo, o Santos foi pau a pau. E esse gol do Merentiel é um gol excepcional. Que o cara fez um gol que, nossa senhora, vai fazer esse gol quando de novo? Né? Quer dizer, por mérito do jogador. Então, contra o São Paulo e contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo, eles menosprezaram o São Paulo. Contra o Atlético Paranaense, perdendo o estigma do Felipão. O Felipão fez sombra para eles. E como o Felipão é campeoníssimo no Palmeiras, e campeoníssimo por todo lugar que ele vai, jogando na retranca, levando o time na conversa do paizão, deixa comigo, eu cuido de vocês são meus protegidos. Ele levou o Atlético Paranaense à final da Libertadores. E o Abel tem enorme admiração pelo Felipão, Exatamente, porque foi o que lançou o Abel na Exatamente, seleção. já começou por aí. E aquela história que a gente lembra sempre. Portugal chegou 2 vezes à semifinal de Copa do Mundo. Flávio, Uma com o Felipão e outra Flávio, com eu vou falar uma coisa. o Otto Glória. Quer dizer, os brasileiros é que levaram Portugal para a semifinal de Copa Flávio, do Mundo. eu vou falar uma coisa aqui, que quem esteve na Copa de 1990 vai lembrar, e o Miller vai lembrar disso aí. Eu me lembro muito bem, quando começou Brasil e Argentina, o Careca perdeu 2 gols assim de cara. Não sei se você lembra disso. Aí depois foi um gol atrás do outro, teve uma bola que o Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes entraram de carrinho, a bola pingou no meio dos dois e saiu. E o gol estava livre. Aí o que aconteceu? O seu Maradona levou um rapa lá na lateral esquerda. Ainda não tinha saído o gol do Canija. O que aconteceu? O alemão e o Enzo correram para levantar o Maradona. Você lembra desse lance, Miller? Lembro. Aí o que aconteceu? O Maradona se encheu de razão, né? Todo mundo correu lá, o Maradona, o que aconteceu? E o Maradona, todo mundo sabia que estava com o tornozelo desse tamanho. Estava mesmo. Então, quer dizer, os caras tinham cuidado. Quando o Maradona pegou a bola, se meteu entre 3, o Ricardo Rocha, Alemão e Ricardo Gomes, passou pelos 3, ninguém fez nada, ele toca pro Canija e o Canija fez o gol. Então, o Brasil perdeu nesse lance aí, quando correu para cima do Maradona e deu moral pro Maradona. E o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense, por quê? Porque o Abel Ferreira deve uma para o Felipão, a torcida do Palmeiras deve uma para o Felipão, e o Felipão chegou lá no Parque Antártica, né? Lá no Allianz Parque, que mudou não, mas é tudo a mesma coisa, o lugar é o mesmo, né? O que aconteceu foi tratado como um rei
resultado. Ele ganhou todo mundo Mas no merecido. psicológico. Flavito, mas mais que merecido. Ô, Flavito, Eu mas não só- sei se o professor René concorda, mas eu acho que foi isso. Eu estou aqui e aí vou revivendo as coisas, né? Eu, quando assumi o Fluminense em 2008, o Fluminense estava numa onda de rebaixamento, né? Saiu o Renato, entrou o Cuca e eu entrei. E nós fomos jogar, e eles gostavam muito do Renato, o time, né? Foi a final da Libertadores. E nós fomos jogar contra o Vasco. E nós perdemos para o Vasco, não era jogo para perder. E eu estou lembrando porque o meu discurso com os jogadores foi exatamente esse. Vocês respeitaram tanto, vocês falaram tanto com o Renato que nós perdemos o jogo que não era perder. Você tem absoluta razão. Ô, Flavito, só que contra o São Paulo, para mim, o Palmeiras jogou bem. Jogou mal contra o Atlético Paranaense, sim. Não deveria ter jogado mal, por isso foi desclassificado. Mas contra o São Paulo, o Palmeiras jogou bem. Bom, vamos. Então, foi uma coisa assim absurda. Jogou Léo Maná, que tem 17 anos, estão falando de jogador jovem aqui. O Raul Gustavo jogou também no segundo tempo o Robson Bambu, que devia ser banido do Corinthians, porque ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Não, ele entrou Olha a jogando falha no dele. 3. Então, é ele que estava lá. Ele que falhou, que deixou o Juninho fazer o gol de cabeça. A bola era dele ali. Né? O meio-campo, Xavier, Rony e Juliano. Xavier, Rony e Juliano. Olha o meio-campo do Corinthians. Mas aí eu te digo, por que o Corinthians jogou com o terceiro reserva se o futebol vai ficar parado 10 dias por causa das datas FIFA? Essa é a explicação que o Vitor Pereira tem que dar para todo mundo. Cantígio e Ramiro ficaram no banco para Rony e Xavier, com todo o respeito aos meninos, em função do quê? Cadê o Rafael Ramos, Chico? O que aconteceu com o Rafael Ramos? Na quinta-feira eu estava no estádio, todo mundo que deu escalação, todos os colegas de rádio deram o Rafael Ramos no banco. Exatamente. Ele sumiu do banco na quinta-feira e sumiu do banco hoje. Cadê o Rafael Ramos? Onde é que esse cara está? O que aconteceu? Ele foi absolvido, ele está machucado, o treinador do Corinthians precisa explicar igualmente. Pode ser que seja machucado. Pode ser que continue machucado. Igualmente precisa explicar a respeito de Cantígio e Ramiro. Por que não os dois? E Tatá, qual a lógica de colocar um time desse contra o América, Terceiro que na reserva. classificação do Terceiro retorno é o segundo colocado com 18 pontos juntamente com o Palmeiras? Verdade. No retorno, é uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Eu não entendo a lógica de colocar esse time contra uma equipe que, dentro de casa, sempre levou superioridade. Não, e de novo, Paulo Sérgio, no segundo tempo, o que o nosso querido português faz? Coloca Duqueiroz, coloca o Fausto Vera, o Yuri Alberto, Renato Augusto. O Fluminense jogou com o time completo, Pois só é, mas como por que informação. que- O Fluminense que por quê? perdeu o Corinthians Assim jogou como o com time completo. Flamengo. E ganhou. Raios, como diria o português, raios. Por que não começou o time titular? Qual é o problema? Os caras vão ficar parados 10 dias. Mas aí, peraí. Chiquito, aí que eu gosto dos diretores do Flamengo. O René sabe até melhor que a gente. Eles obrigaram hoje o Dorival a colocar o time titular em campo. Pra que vai colocar os caras reserva do banco? Pra quê? Os caras querem jogar, pô. E o Flamengo hoje só não ganhou porque o Fabinho tava... E outra coisa, é iluminado. ritmo de jogo. Você já tá no ritmo. Pelo amor de Deus. Você já tá no ritmo. Aí Tava você no pega. embalo, Você tinha já, ganhado é o isso Fluminense. aí. Ele consagrou, Aí o consagrou primeiro América. tempo do Corinthians, como é que foi? Avassalador contra o Fluminense. Então você coloca o time titular, cansou, você troca, pô, vai colocando outros jogadores. Lógico, mas aí já tá 1x0, 2x0. Aí, pô, Ô, Renê, isso é uma decisão do técnico, da comissão técnica, da direção. Como é que funciona isso? Depende. Tem alguns treinadores que eles têm esses acordos com o clube. Normalmente é o treinador que decide. Normalmente, no Brasil, quem decide é o treinador. Tem a última palavra, né, René? É a última palavra do treinador. Eu estava até conversando e lembrando aqui com o Paulo, antigamente você acabava de jogar, por exemplo, o Corinthians acabou de jogar com o Fluminense, imagine que ele tivesse jogado em Fortaleza, no Rio Grande do Sul. Ele ia sair do estádio à meia-noite, ele ia chegar no hotel, ele ia acabar de jantar à 1h30, 2 horas. E aí ele teria que ir para o aeroporto às 7, às 8 da manhã para voltar. Então você perde. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia está todo mundo com voo fretado. E o Corinthians jogou em São Paulo. O Corinthians não jogou fora, pô. E voo de São Paulo, Belo Horizonte, 1 hora e pouquinho. Né? Não, ia fretado. Aqui Até para ir no dia.
vão, acabou o jogo, entra no avião, pum, dorme na concentração, no dia seguinte está em casa. Então, essa questão de estar rodando o time depende muito do elenco que você tem. Por exemplo, o Fluminense tem um elenco enxutinho e mesmo assim são peças pontuais que o Fernando, que ele não roda o time. Ô, Renê, todo, não. o Flamengo rodar o time é uma coisa. É uma coisa, o Palmeiras rodar o time é uma coisa, tem qualidade. É mudança. Agora o Corinthians tem as suas limitações técnicas. Como é que você vai rodar o time? O Fluminense só roda quando vendem. Agora joga um pouquinho e vende. Saiu o André no jogo contra o Corinthians. Foi terrível. E um pouquinho de já qualidade. Perdeu o Luiz Henrique, já perdeu o Nonato, tem que rodar, E um pouquinho de qualidade que teve com a entrada do Duqueiroz. Você já viu um outro Corinthians. Não, e outra, podia ter poupado o Renato e o Roger, que quinta-feira, metade do segundo tempo, eu repito, eu estava no estádio, eles morreram, podia ter poupado. Nem isso ele fez. Quer dizer, ele pôs o Roger para jogar, ao invés de colocar o Yuri Alberto. Hoje, tem razão quem fala que tinha que jogar com o time titular. Mesmo que fosse o Bruno Mendes, que é titular na cabeça dele no lugar do Gil, junto do Balbuena, tinha que jogar. O treinador do Corinthians, às vezes eu acho que os treinadores portugueses, não é o treinador do Corinthians só. Acho que o treinador do Corinthians, como o treinador do Palmeiras, eu queria saber quais pessoas da nossa, com todo respeito aos caras, quais brasileiros estão inseridos na comissão técnica das duas equipes? Quem é que pode falar para o Vitor Pereira o que é Corinthians e Fluminense, Flávio? Fora do dia a dia, porque o dia a dia ele sabe tudo, tá certo? Ele foi no Cifute, pegou todas as imagens, mas alguém que conte para ele, fala, treinador, senta aqui, meia hora de palestra eu e você, eu sou, sei lá, escolhe um cara, eu sou Paulo Sérgio, eu vou contar para você o que é Corinthians e Fluminense, que não é só o jogo. Como o cara do Palmeiras, nas duas eliminações, olha, eu vou contar a você o que é Palmeiras e São Paulo e quem é o Filipão. Às vezes acho que eu não sei nem se tem um cara brasileiro do lado deles para conversar isso. E outro, o treinador do Corinthians teve tempo para treinar e ainda não apresentou as possibilidades que eu gostaria de ver, como tenho certeza que os colegas também gostariam de ver. Que dia que nós vamos jogar com Balbuena, Bruno Mendes e Gil, com 3 zagueiros? Que dia nós vamos jogar 3-6-1? Admitindo que joguemos contra o Flamengo ou contra um time superior fora de casa, que dia nós vamos ter esse esquema no jogo? Que dia nós vamos ter, e eu espero que isso aconteça na final da Copa do Brasil, o meio de campo com Duqueiroz, Renato Augusto, Fausto Vera e Maicon. Se bem que aí ele tem desculpa que o Maicon depende de... Tem desculpa que o Maicon machucou e nós vamos jogar no 4-4-2. A gente não vê mais treino, ninguém entra mais em treino. Está fazendo isso? Algum dia fez isso? É só essa pergunta, achou ele um bom treinador, mas essa é uma pergunta que tem que ser feita para responder. Você gostaria que o Corinthians jogasse no 3-6-1, que o treinador disse que gosta? Eu e alguns outros, né? Eu sou corintiano há pouco tempo, né? Porque uma coisa René, que se cobrava... só 58 para 59. Eu só sou corintiano desse tempo. Deixa eu te falar. Eu acho que um dia nós temos que admitir que o Corinthians é inferior a um adversário. Por exemplo, o Corinthians, na minha visão, é inferior ao Flamengo, ao Palmeiras, como disse o Miller, ao Atlético Mineiro. Quem sabe uma partida fora de casa, a gente jogar com 3 zagueiros, uma linha de meia dúzia que eu escalo aqui e um cara só na frente. Treinou isso algum dia? Fez isso algum dia como alternativa? Não é para jogar assim todo dia. Você treinador e sabe, você ensinou a gente que várias alternativas... Mas algumas mudanças táticas no início ele fez. Até a ponto de jogar com 5 atrás. Ele fez algumas mudanças táticas. Ele fez isso com Fábio Santos e Lucas Piton, ele foi bem demais. Que é um antídoto para jogar contra o Flamengo com a descida do Rodinei. Mas aqui nós vamos resolver se nós queremos que mexa no time, que não mexa no time. Quando ele mexe, vocês enchem o saco. Quando ele não mexe, vocês querem que mexa ou que não mexa. O melhor time em campo. Ainda mais foi o que eu falei. Qual a lógica de você colocar um time desse contra o segundo melhor colocado do retorno? Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica. Explica, você como treinador, explique pra gente o que pode estar acontecendo. Ele falou que gostava sempre de jogar apertando o time lá em cima, né? Recuperar a bola, aquele perde e recupera, perde e recupera. O Fluminense ele tentou. Pela primeira vez eu vi o Corinthians fazendo exatamente isso. Foi muito bem. Fez porque é a ideia dele ou fez porque o Diniz tem a convicção dele e de sair jogando lá e deu certo. Que você vê que a única bola, o Fábio deu um chutão, Balbuena, Roger Guedes, Renato Augusto e gol, né? Então ele conseguiu interferir no jogo do Fluminense, porque o grande segredo quando você não tem o melhor time é que você interfira no jogo do adversário.
Você tem que tirar o equilíbrio dele. Então é isso que a gente espera sempre. Então, se eu vou jogar com um time fora de casa, o América, que vem apresentando uma performance muito boa dentro de casa, o América, não sei, parece que perdeu 1 ou 2 jogos, todo o campeonato em casa. Então, eu tenho que interferir no jogo dele. Se eu não tenho... Agora, eu vou com o meu time, e o meu time não é um time que está jogado. Esse time que entrou não está jogado. Quantos jogos esses 11? Sem ritmo. Isso tem que estar na tua cabeça sempre. Eu vou colocar um time por necessidade, mas esses 11 já jogaram algum jogo. Então eu tenho alguma garantia da performance dele. Fora isso, eu estou fazendo uma loteria. Você mudar 2, 3 peças é até compreensível, mas não mudar o time começa inteiro. A correr risco até de ir diretamente para a Libertadores. Pode ir para a pré-Libertadores, o que é um horror. Porque você tem que antecipar treinamento. Fabio, tu sabe o que acontece? Na minha opinião, Flamengo e Corinthians, como o Flamengo está em 2, e com todos os méritos e a qualidade que tem para mim, porque é o melhor time da Sul-América, e o Corinthians está em 1 contra o Flamengo, final, tem aquele, da comissão técnica mesmo, aquele relaxamento. Sabe, Tatá, para mim, o Vitor Pereira, literalmente, hoje, ele disse, olha, estou na final, então vou tirar o pé do Campeonato Brasileiro, assim, erradamente. Vou tirar o pé do Campeonato Brasileiro, porque eu estou numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo. O Flamengo, mesmo com o time titular hoje, que jogou muito, arrebentou com o jogo, mas os jogadores, conscientemente e inconscientemente, já estão com a cabeça em 2 finais, que são 2 finais importantes. Então, acho que essas 2 equipes, Flamengo e Corinthians, Flavito, por conta das finais que eles adquiriram, chegaram, estão tirando o pé, literalmente, no Campeonato Brasileiro. Mas, Miller, tem uma coisa que precisa ser colocada. Tá um chororô, um medo que o Vitor Pereira não renove e tal. Sexta-feira, no Gazeta Esportivo, o Salazar até perguntou para ele, né, na quinta, sobre... O senhor tem que resolver antes. Um desespero como se o Vitor Pereira fosse embora e acabar o Corinthians. Se o Vitor Pereira não ganhar do Flamengo e o Corinthians não é favorito contra o Flamengo em 2 jogos, para mim vai ser uma grande zebra se o Corinthians ganhar, ele não ganhou nada. 0. Não ganhou nada e sequer apresentou um sistema de jogo definido. Ou seja, não só não ganhou, como não deixa legado nenhum. Qual é o sistema de jogo do Corinthians? Para variar. O que ele fez de novo? Nada. Para variar, então, tirando o desespero todo. Tirando o Abel, que no 2º ano de Palmeiras, ele se conscientizou e conheceu mais o futebol brasileiro, agora sim, é um time consistente, é um time que tem aqueles 3 atacantes permanentes, isso eu acho legal, né? E o Jorge Jesus. Que joga com o Gabigol e Pedro. Eles sim deixaram um aprendizado pra gente, não coisa nova, coisas que a gente fazia 50 anos atrás, mas só que deixamos de fazer. Então o Jorge Jesus fez isso, trouxe um despertamento pros treinadores, e o Abel Ferreira disse, olha, a consistência hoje do meu 2º ano é muito melhor que quando eu cheguei, quando não conhecia nada. Não, ele tem razão. Exatamente. Agora, o Vitor Pereira, o restante dos estrangeiros treinadores aqui... O Sampaoli fez alguma coisa, embora não tendo ganhado, ele colocou alguma coisa no Santos, colocou alguma coisa no Atlético. Eu achei que porque foi útil. Porque o Sampaoli, Fabito, o Sampaoli fazia o quê? Ele é um treinador pró-ataque. Isso. Mas sem responsabilidade. Porque lembra no Paulistão que tomou 6 do Ituano lá em Itu? Por quê? Porque ele abandonava a defesa e só pensava no ataque. Tinha 3 atacantes bons, Marinho e Soteldo principalmente, e arrebentou e fez um grande campeonato brasileiro, é bem verdade isso. Mas eu acho que só Abel e Jorge Jesus que deixaram coisas boas pra gente, porque os 2 times deles tiveram, Jorge Jesus e o Palmeiras, uma consistência muito grande e tem uma identidade. O time do Palmeiras tem uma identidade. Mas não podemos esquecer que é o Palmeiras. Eu falo isso sempre, o Filipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras reserva. Então vamos com calma. Quando nós estamos falando de Palmeiras, de Flamengo, o difícil é não ganhar. Renê, você trabalhou até outro dia com o técnico paraguaio do Curitiba. Qual era a expectativa lá? Que se deixasse alguma coisa de novo? Que trazer o técnico estrangeiro também sou a favor. Mas precisa deixar algum legado. Eu vou discordar de você de trazer o técnico estrangeiro para a seleção. Te fazendo uma pergunta, e você que tem uma memória boa, desde 1930 até 2000, a última agora foi 18, né? 18? Na Rússia. Na Rússia, os campeões das seleções, os treinadores, eram de onde?
Sempre do Brasil. Eu também acho que... Não estou falando do Brasil, não. De todas as seleções, não existe nenhuma seleção que tenha sido campeã do mundo que não tenha tido um treinador nativo. Olha só. Todas. Eu fiz essa pesquisa para basear, porque todo mundo me pergunta, eu digo, vai quebrar a estatística? Logo o Brasil vai quebrar a estatística? Quem tentou, não deu. Bélgica tentou, não deu com o espanhol. A Inglaterra tentou com o sueco, não deu. Várias outras tentaram e não deu. Dá sempre o nativo. Então, por isso eu acho que tem que ser um nativo. E nós temos bons treinadores. Eu acho também. Eu acho que se for o Guardiola, eu concordo. O Guardiola, o Klopp, o Ancelotti, eu até acho que aí dá para fazer. Agora, fora isso... O grande problema do treinador estrangeiro é que ele acha que pode ser que nem o Alex Ferguson, que ficou 6 anos sem ganhar nada e depois começou a ganhar tudo. Aqui não existe isso. E nunca vai existir. Isso. Então você tem que saber, é o que o Abel falou hoje ali, tem que vir aqui para saber o que é isso. Tem que ganhar todo dia, tem que ganhar todo dia. Com o Palmeiras tem que ganhar, pô. Se você pegar os 4 ali, os 4 tem que ganhar de todo mundo. É o que você falou, difícil é perder com ele. Com o Palmeiras e com o Flamengo, difícil é perder com tem que ganhar alguma coisa. Não tem como não ganhar. Até não pelo tem, investimento é que muito melhor que os outros. A estrutura, a condição. Eu vi outro dia o Rogério... Olha a situação do Atlético Mineiro perdendo para o Avaí. O Rogério deu uma entrevista... Não pode. Aqui, Os jogadores que tem, não pode. O Rogério sempre deu uma entrevista dizendo assim, que o time do São Paulo estava devendo 3 meses de direito de imagem. O Fluminense, alguns dias antes do Corinthians, para motivar os jogadores, pagou 3 meses de salário atrasado. Olha a diferença de trabalhar. O Fluminense tem um bom jogador, ele é vendido. O Palmeiras traz os grandes jogadores. Segura o Flamengo traz, bons. paga muito bem em dia. É muito diferente. É uma coisa desigual. Mas aí que estava no Corinthians, ao que me consta, está tudo certo. Está todo mundo recebendo em dia, inclusive o seu Vitor Pereira. Então, você falou muito bem, eu concordo com você. O que ele mostrou? O que ele trouxe de bom para o Corinthians? Absolutamente nada. Nada. Se você vai jogar na retranca como marcando sob pressão, o Carille fazia isso. Mano Menezes fazia isso. Mas mesmo assim ele fez uma vez só fez contra o Fluminense. Ele conseguiu forçar o erro do Fábio e aí saiu o gol. Ao contrário, né, daqueles que dizem, não tem que sair jogando. Quando não saiu jogando é que deu problema. O René, você uma vez, talvez não vá lembrar, você me mostrou um livro. Você até traduziu e me passou depois, que era a ilusão dos 10 segundos. Isso. Quando o cara bate a bola, 10 segundos ele acha que a bola está sob o comando dele, ela está no alto. 95% das vezes a bola cai no pé do adversário. É como se você tivesse um saque no tênis e desse para outro cara, para ele dar o saque. A saída jogando, você tem a posse da bola. Tá certo, René? Você me ensinou isso, inclusive. Claro. E se você conversar com o Diniz, eu passei uma semana agora lá com o Diniz, vendo todos os treinamentos dele. E eu disse para ele assim, qual é o segredo? Ele disse assim, meus treinamentos, todos os meus treinamentos, eu recebi esses treinamentos. O que eu vario? A intensidade e a informação que eu passo. É a informação que eu passo, eles sabem por que eles estão fazendo aquilo. E eu ainda digo para eles, tenha confiança de fazer. Esse é o futebol brasileiro, sempre foi assim. Se ele não, ele até fala, se errar, eu assumo. Isso. Por isso que ele ficou maluco quando o Fábio deu aquele bicão e saiu o gol do Corinthians. Quer dizer, o Fluminense ele fugiu da convicção dele, aí por mérito do Corinthians, que marcou lá na frente, mas aí era para continuar tentando. Quando ele foge disso e dá o chutão, o Fluminense toma o gol. Mas, Flávio Vitor, eu também acho que uma pouca diferença faz toda, né? Na minha opinião, ele não deveria partir decisiva. Ele não deveria ter entrado com o garoto lá, de volante, o Mendes lá. O Wellington. É o Wellington. Coloca o Felipe Melo no começo. Ou o Martinelli, né? Ou o Martinelli, que joga muita bola. Mas aí é um problema, porque você tem um material humano pobre. Quando ele perde o André... baita jogador. A qualidade técnica desse menino é muito boa. Tudo que você vê o Fluminense fazendo, nada é por acaso. Tudo é ensaiado. Né? Você só cria um hábito com repetição. Você repete, aquilo vira um hábito. É o que o Paulo acabou de falar. O time tem que jogar. Que vai criar os hábitos. E falou-se muito de Fernando Diniz na seleção brasileira. Você acharia isso um absurdo? Não, de jeito nenhum. Se você está falando de Guardiola, a convicção e as ideias são iguais.
E você também resgata a qualidade técnica do jogador. Você pode ver esses jogadores do Fluminense, você começa a ver uma qualidade técnica diferenciada. Nesse próprio André. Olha, o André, o Ganso. O André não era titular. O Arias, esse menino. Samuel Xavier não era titular. O Caio Paulista não era titular. O próprio Ganso. Nada, o Ganso. Mas vocês vão me desculpar. Quarta-feira, tudo isso aí foi por água abaixo. É verdade. Tudo bem, mas um jogo ou outro, Foi porque ele perdeu, olha aqui, ó. Quinta-feira, desculpa. Foi tudo por água abaixo. Duas coisas que ele perdeu. Tudo. Na sexta-feira passada, ele treinou a semana toda. Eu estava lá, vendo os treinamentos. Na sexta-feira, o Nonato botou as chuteiras embaixo do braço e foi embora. Então, toda semana que foi treinado, isso era o jogo antes do Corinthians, tudo foi... E depois ele perde o André, já não tinha o André. E a saída, a inteligência ali era o Nonato. Aí depois perdeu o André. Renê, você tá me lembrando um jogo que tem, não sei se vocês já viram, que é uma porção de tijolinho, e você vai tirando um por um. Isso, né? isso. Vai cair. Então quer dizer que você está me dizendo então que ele puxou o tijolinho de baixo e caiu tudo? Não, ele puxou, não, ele perdeu o tijolinho. Ele perdeu o tijolinho. O jogador não era nem do Fluminense. Ele não era nem do Fluminense. O Internacional vendeu. É que o material humano. Não, o Nonato saiu porque. Então, mas aí que tá. Como é que a ideia dele tem um time. É a mesma coisa você perder um cano. Você perdeu um cano nesse time do Fluminense, você perde aí um percentual muito grande. Michele, tem é um jogador que faz o Cano tem 35, o Yuri Alberto tem 21. Olha a diferença. Tem presente aqui pro telespectador. Eu só quero dizer que tem muita gente aqui perguntando pro René Simões o seguinte, inclusive o Alex Souza, corintiano. Então, René, você entende que essa maneira de poupar jogadores do Vitor Pereira contribui ainda mais para a falta de entrosamento do Corinthians? Daqui a pouquinho o René Simões ele responde. A luva oficial da Poker vai para o Murilo Lobo de Ataíde, para dar para a filha dele que joga futebol, e as luvas dela já estão bem gastas. Então, Murilo, a nossa produção vai entrar em contato com vocês, tem uma semana para pegar o seu presente aqui. A gente ainda tem o ukulele, tá certo? Nosso último presente dessa noite, hein? Hashtag Mesa Redonda. Filha goleira, que legal. Filha que goleira. Legal, boa. Muito legal, né? E aí, Renê, falta entrosamento? Eu vou me travestir de português agora, sendo Jorge Jesus. Eu sou muito amigo dele e ele dizia sempre isso. Ele disse, eu vou descansar para quê? Ele tem que descansar do dia que ele volta. Está de folga, descansa. E depois joga. O jogador gosta de jogar. O Miller sempre fala isso. Não, e aí tem a questão da entrevista lá que ele deu. Uma semana de treinamento, ele forçou nos treinamentos, quebrou os caras. Ele ganhou todos, né? Aquele Flamengo de 81, né? Ele treinava como? Jogando. Sim. O jogo é um treino. É um treino. Se condiciona. Ritmo de jogo você ganha jogando. É verdade. E aí é o que eu falo, está certo ou está errado? Não sei, eu não estou lá para dizer isso. Mas eu só digo o seguinte, você só cria hábito com repetição. Boa. Você tem que repetição para criar o hábito. E esse hábito depois se torna... Ô, René, se você é treinador do time grande, o seu time vai jogar só daqui a 15 dias, você vai entrar num jogo do Campeonato Brasileiro com o time reserva? Pô, pelo amor de Deus, pô. Não existe isso, rapaz. O Chico tá certo quando ele fala isso aí. Paulo... Gente, de novo, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Não vai. Tudo bem, mas você mencionou sobre Libertadores. Isso que eu tô falando. Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele tá na Libertadores da primeira fase. A possibilidade é menor de perder, menor de ganhar do que de perder. O Flamengo é favorito em 2 jogos, ok? Se ele perde, ele tem que estar bem qualificado no Campeonato Brasileiro para poder ir direto para a Libertadores, senão o ano inteiro fica mexido. E pode ser até que ele nem esteja aí. É complicado isso, é uma decisão que impacta no ano Se brincar, o América vai para a fase de grupos antes. E o Corinthians não. E o Corinthians não, exatamente. Porque o América está jogando numa consistência, 3 atacantes, chato. Eles vão para cima, o Mancini conhece todo mundo, né? Tem o time na mão. Não é só contra o Corinthians, não. Vários jogos do América, o sufoco que ele dá nos adversários. Miller, e outra coisa, o América encosta no Corinthians. Porque tem esquema de jogo. pontos, vai para 39 pontos e o Corinthians mantém com 44. É o time que tem identidade. O América, por isso que ganhou do Corinthians. Agora, os palpites aqui sobre... Só uma coisinha. Espaço para cultura. Olha como o hábito é importante. Eu lembro um livro, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? Que é muito interessante. Eu já li esse livro, né? Eu achei muito didático. Já li algumas vezes esse livro. E eu acho bacana. Eu não concordo em algumas posturas dele, porque ele segue a terapia
o behaviorismo, né? Mas, enfim, é um livro interessante de se ler. Eu acho que até é obrigatório de se ler, viu, Vitor Pereira? Vamos lá pro... Repete, Vitor Pereira. Repete que dá certo. De Fluminense e Corinthians. Vamos checar quem acertou, quem errou. Olha lá como é que foi. Paulo Sérgio, que seria 2-1 para o Corinthians. Chico Lang, 3-1. Quase acertou o Chico. Miller acertou a diferença. Não. Faltou um também, né? 2-0. O Marcelo Bazejo secou. Esse deu mal. O Helena também deu 1-0 pro Fluminense. E o Flávio secou. 1-1 que iria para os pênaltis. Né? Ninguém acertou em cheio, mas Osmar Garrafa 3-1, Michele 3-1. Até que a gente chegou perto. Os três. A gente chegou perto. Só o Bazejo que apostou no Fluminense, né? Convincente a vitória do São Paulo, Miller? Acho que quando o São Paulo fez o primeiro gol, o Ceará estava num bom momento. O jogo estava até que equilibrado. Mas depois do gol do São Paulo, o Ceará se desequilibrou, se desestruturou psicologicamente e o São Paulo se aproveitou disso. O São Paulo manteve a calma, né? A expulsão também contou bastante, contribuiu para a vitória do São Paulo, mas eu acredito que o São Paulo, principalmente no segundo tempo, mereceu a vitória pelo que fez, pelo que construiu, né? Vitória importante, né? Em termos de pontuação, o São Paulo não pontuava fora de casa, né? Então acho que esse resultado foi muito importante nesse sentido para o São Paulo. O Ceará não tem grandes jogadores, né? Tem o Vina lá, que o treinador resolveu tirá-lo do jogo. Não sei o que aconteceu, que o treinador consultou a mãe de Ná para tirar o Vina do jogo. É um treinador que não gosta de jogador bom, né? Infelizmente. Mas o Tricolor venceu, principalmente no segundo tempo, que jogou bem. E os jogadores que entraram bem. Né? Galopo, o Bustos entrou bem, fez gol. O Igor Gomes que deu o passe, quer dizer, então acho que o jogador que está na reserva, ele tem que entrar bem no jogo. Você sempre fala isso, né? Você tem que gostar de serviço. Exatamente. Né? Se ele entrar pior que o que estava jogando, então ele vai jogar mais na próxima partida. Então acho que o São Paulo conseguiu uma vitória convincente e importante nesse Campeonato Brasileiro e agora se tranquiliza, porque vai ter esse período todo, 10 dias para a próxima partida, já vai pensar na final da Sul-Americana. Eu acho também que o Ceará só um pouquinho. entrou... Vamos falar a verdade. Começou o jogo, 3, 4 minutos de jogo, o Ceará perdeu 2 gols. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos Mas aí que tá, perdeu 2 gols. Mas aí que tá. O Ceará entrou achando que ia ganhar a qualquer momento. Esse que é o problema. E aí vem a situação do gol de São Paulo, aí ele perde totalmente a cabeça. Né? Até os jogadores ali, foi pênalti. Na expulsão do zagueiro do Ceará, foi pênalti. Para ele foi pênalti aquele lance lá. O juizão volta e dá falta fora, expulsa o zagueiro do Ceará. Agora, o São Paulo, como o próprio Miller mencionou, jogou muito bem a partida e começou. Agora, preciso conversar com o Rafinha. Rafinha fala muito com a arbitragem. Toda hora tá reclamando. A arbitragem permite. Toda hora tá reclamando. Toda hora tá velho. Se o cara deita nele, a culpa é dele. Teve um lance, ele faz, esse lance aí... árbitro bocó. Claro, ele fazia isso na Alemanha? Aí, ele fazia isso na Alemanha? Não fazia. Então, culpa é da arbitragem. Esse lance aí ficou 6 minutos, eu acho, para mais de 6 minutos, dessa confusão aí. A arbitragem se perdeu completamente. Se perdeu, ele tem 31 anos só, né? Ele foi muito mal. Ele foi chamado pelo VAR nessa jogada. Aí ele retirou o cartão amarelo do Luiz Otávio e aplicou o vermelho. E foi dentro ou fora da área? Eu acho que foi fora. O começo da jogada foi fora, foi o que o VAR observou. Mas você pegar em câmera lenta a situação é uma coisa, né? No lance ali, você pega no rolando, o árbitro foi bem. Quando o Luiz Otávio sai do jogo, eles perdem o equilíbrio. Eu acho que o pé dele está em cima da linha, né? O pé do Luiz Otávio. Olha o pé do Luiz Otávio quando bate nele. Ele vê um pouquinho tá na projeção. E depois a batida dele no jogador está dentro da área. A segunda expulsão foi um absurdo e eles têm um bom time. Um ataque com Vina, Jô e Speed Mendonça não é um ataque para se jogar fora, não. Mendonça não jogou nada hoje. O São Paulo se livrou, o São Paulo não teve nunca pretensão, nunca teve possibilidade de cair. É uma loucura pensar uma coisa dessa. O São Paulo vai cair, eu torço muito pro Rogério Ceni e vou torcer demais pro São Paulo na Sul-Americana, porque o Rogério merece ser campeão com o que ele está fazendo, com o trabalho que ele está fazendo. Não, aí você falou certo, eu também concordo com você, Tatá. O Rogério merece mesmo ganhar essa Sul-Americana e eu particularmente acho que o São Paulo vai ganhar essa Sul-Americana, não tem como perder. O São Paulo, do jeito que está jogando, está conscientizado, vai mentalizado para vencer. O Rogério tem os esquemas dele e sabe jogar no psicológico dos jogadores também.
sabe usar. E ele vai ser campeão, sim, pela Sul-Americana, eu acredito. Vai ter que também, é outro que precisa ganhar esse torneio para poder ir para a Libertadores. Exatamente. Não, e outra coisa, o Alisson está fazendo um bom trabalho. O Patrick, os dois estão fazendo um bom trabalho. O Alisson está voltando à forma novamente. Então, aí joga Luciano, Caleri, tá uma formação legal. Ô, Flavito, sabe o que acontece? Esse pênalti aí que o VAR... Esses caras do VAR aí, não sei o que eles estão fazendo lá. Como é que o cara não vai dar um pênalti desse? Olha aí, ó. Olha só, quando o VAR diz que ele foi tocado, o Caleri, fora da área, mas foi aquele toque de contato normal do futebol. Agora, ele foi derrubado dentro da área. Foi. Lógico que o VAR não vai entender isso, porque eles nunca jogaram bola. Eles nem sabem se a bola é redonda. Será que o cara não tem essa percepção? O árbitro que deu pênalti? Exatamente, o árbitro, René, deu pênalti. Deu pênalti corretamente. Ele está em cima do lance, o árbitro. Agora o VAR vem e diz, não, ele tocou no cabelo do Caleri, então na origem da jogada, que na origem da jogada, futebol contato, dentro da área, que ele fez o pênalti. Foi dentro da área que ele deu, olha só, que deu a chegada no Caleri e foi pênalti. Vergonhoso o VAR de novo, prejudicando o tricolor. Impossível anular um pênalti desse, Flavito. O VAR chama, e o árbitro, ele é tão ruim, que ele chega lá e diz assim, vocês me convenceram a eu ser ruim quanto vocês, igual a vocês. O Luiz Pelo Otávio, amor de Deus. ele não seria expulso, porque aí seria dupla penalização. São Paulo teria o pênalti a favor. René, você viu o jogo, que eu sei, o que você pode dizer? Os dois times aí são interessantes. Primeiro, o São Paulo, eu acho que o São Paulo peca por não ter velocidade, né? Ele não tem dois jogadores individualidade de velocidade e o ciscador, né? Como era o Antony, que ia por ali. O próprio Marquinhos, né? E aí você perde bastante isso. Mas o time está organizado. Eu concordo com o Paulo, do Rafinha, é igual o Gabriel, o Gabigol. É impossível o tempo todo falar com o árbitro, mas isso vem do banco que fala o tempo todo mundo fala com todo mundo, é uma festa geral. E o que acontece? O cara fica tão confuso que fica 3 minutos para ver lá no VAR, para tomar uma decisão que ele já tinha tomado. Aliás, isso estão perguntando aqui, o Lyon pergunta o seguinte para você, René. O que você acha desse uso do VAR no Brasil e o que a CBF tem que fazer para não matar essa ferramenta que na Europa é bem utilizada e as falhas são minoria? É bem rápido. É que o cara viu, ele deu ali. Em cima do lance. Eu acho que é um lance que ali não tinha que chamar VAR. Não interfere, o VAR não tem que interferir. Eu vi, eu tô aqui, eu vi aqui. Tá pertinho onde não preciso consultar. Eu tô em cima do lance, pelo amor de Deus. Mas eles colocam dúvida, né, na cabeça do árbitro. Eu sou a árbitro. favor do VAR, porque eu acho que a gente erra, o VAR erra por centímetros e a gente errava por metros. Então eu sou a favor do VAR, sim. E tem o caso do Ceará também. O Ceará, ele paga por não culpa dele, né? Que ele estava muito bem, inclusive na Sul-Americana, ganhou todos os jogos com o Dorival Júnior. Dorival aceita ir para o Flamengo, aí eles trazem o Marquinhos Santos, não dá certo e agora estão com o argentino... Lúcio Gonzalez. O Lúcio Gonzalez ali. Então, a gente vê o produto final, que é o jogador, e a gente cobra dele exatamente o que nós estamos falando. Como ter um hábito, eu já tenho 3 informações diferentes de como eu devo jogar. O Dorival deixava o Speed Mendonça completamente livre ali. Ele não vinha marcar aqui atrás. E era um horror só jogar pro contra-ataque. Agora não. Agora ele está voltando. Agora ele está jogando mais... Não tem fôlego para chegar com força. Não, e ele jogou muito, nesse jogo, muito por dentro. Ele jogou muito por dentro. Ele não pode, no metro quadrado curto, ele não tem essa habilidade. E aí, ele tem a velocidade. Exatamente. O Rogério Ceni falou sobre a final do dia 1º de outubro. Vamos ver o que ele falou. Eu preciso ser campeão para continuar. Eu, por mim, não estou falando pelo São Paulo, eu sei do carinho, do jeito que as pessoas me tratam aqui dentro. Só tenho, já falei, em todas as situações do clube em si, das dificuldades, é uma coisa. Mas nós somos movidos a conquistas. Nós viemos aqui para Fortaleza para ser campeão. Nós fomos ao Flamengo para ser campeão. E o São Paulo, por mais dificuldades que apareça, a Sul-Americana é a grande oportunidade que o São Paulo tem de ser campeão. Brilhante. Porque perdeu o Campeonato Paulista. O que o São Paulo podia ganhar? O Campeonato Paulista.
E é sul-americano. Não tem fora o Campeonato Brasileiro, não tem. E não é culpa do Rogério. Não, Não e tem. ninguém esperava que o Rogério ia fazer um trabalho desse que fez, com os jogadores que tinham no início. Os problemas que foram ocasionando de contusões. Então, o trabalho que o Rogério chegando. As dívidas, as dívidas, tudo mais. Então, o trabalho que ele está fazendo é de excelência. O que ele falou do Campeonato Brasileiro está mais ou menos acontecendo. O São Paulo está lá embaixo da tabela e ele não esperava que o São Paulo brigasse por título. Ele falou isso lá no começo do ano. Falava em sexto lugar. Exatamente. Aí Ele falava falou isso Copa aí. do Brasil, vamos ver até onde dá pra ir. E Sul-Americana é onde dá pra chegar um pouquinho mais A longe. Sul-Americana, com todos os méritos, ganhou quase todas as partidas e está na final e com grande chance de ser campeão. E a mensagem dele é fantástica, não é só pro futebol, não é para todo mundo, pô. Você tem que querer, tem que ter a ambição. A ambição é diferença de ganância. Né? A ambição não é feio. Eu quero mais, mas eu estou satisfeito com o que eu tenho, mas eu quero mais. Porque eu tenho mais qualidade, a minha capacidade é infinita. Eu sei que eu posso levar o meu grupo e o meu grupo dar o máximo para ser campeão. Eu quero isso. E assim no trabalho, em qualquer lugar. E no meio desse Excelente. turbilhão todo, né, que está vivendo o São Paulo, inclusive com a mudança do estatuto para tentar fazer com que o presidente fique mais um tempo, é o único time paulista dirigido pelo Rogério com 2 finais. Né? Palmeiras não foi a 2 finais, o Santos não passou nem perto, Corinthians muito menos, só o São Paulo, paulista e sul-americana. Agora, então, isso tem que dar, a gente tem que dar mérito ao Rogério Ceni, tomara que ele ganhe. Agora, gente, o São Paulo, a gente viveu um São Paulo enorme. E a semana passada alguém estava aqui e disse, um garoto de 18 anos, que é torcedor de São Paulo, não viu o time ser campeão. Quando ele foi campeão, Campeonato Paulista eu não considero. Aquela última vez que ele ganhou Sul-Americano com o Ney Franco, 2012. Foi metade do jogo? 2012, são 10 anos. Franco. Quer dizer, o moleque tinha 7, 8 anos e tal. Isso. Não viu o São Paulo ser campeão plenamente. E o São Paulo não parece ensaiar melhorar de uma maneira plena para brigar pelos títulos que brigava. Ou essa eventual conquista da Sul-Americana pode mudar esse status? O que vocês acham? Ele não vai mudar. Eu acho que a questão do São Paulo é fora de campo, é organização fora de campo. Estabelecer que a linha que nós vamos fazer é essa aqui. Você vê que a linha política, quando você desassocia a política do campo, é muito complicado. Você vê, agora já teria que estar conversando quem vai ser o presidente, quem não vai, o que vai fazer. Não, vai ter reeleição ou não vai ter reeleição? Então, isso tudo deixa questões. Quem está trabalhando lá, se tiver reeleição, provavelmente vai continuar. Se não tiver reeleição, pode ser que mude tudo. E aí, como é que você ajusta as contas? Como é que Eu você lembro que você tentou colocar um projeto, era até alguma coisa bem sofisticada, envolvendo a Universidade de Futebol no São Paulo, e teve resistência, né? Sempre tem. O problema lá é que ia cortar muito custo. Ia cortar custos. Ia cortar Já muito deu para custo. entender. Já deu para entender o que você quer falar. Empresário ia deixar de ganhar dinheiro. Resumindo, é isso. Ô, Flavito, sabe o que eu penso? É o seguinte, o São Paulo, atualmente, está endividado? Tá. Mas a folha de pagamento é 14 milhões por mês. 1 milhão a mais que o Corinthians. Peraí. Clube grande, tudo é grande. Inclusive os salários dos jogadores. Eu acredito que o São Paulo tem que fazer uma limpa pro ano que vem. Porque contratou muito mal esse ano. Não, do ano retrasado pra cá, antes do Rogério chegar, contratou muito mal. Ó, Éder, esse cara não pode jogar no São Paulo. Jandrei, são jogadores que não podem jogar no São Paulo. São Paulo ano que vem tem que limpar esses caras de lá. Tem que contratar jogadores que estejam no nível do clube. O São Paulo, com toda a história que tem, não pode contratar jogador mediano, Marcos Guilherme. Você não pode jogar no São Paulo. Não sei como os caras estão com a cabeça de contratar jogador assim. O São Paulo tem que contratar. Pô, não é possível que o Palmeiras contrata bem, o Corinthians contrata bem, o Flamengo contrata bem e o São Paulo contrata mal. Quer dizer que todos esses grandes, eles entendem mais de futebol do que o São Paulo? A desculpa é sempre essa. Não tem dinheiro, sabe como é que é? Pô, não tem dinheiro e a folha é 14 milhões? Como que não tem dinheiro? Isso é papo furado. Dinheiro tem. 14 milhões a folha de pagamento? Não é uma folha qualquer, não é uma folha barata. Pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. O ano que vem o São Paulo tem que mudar, e mudar radicalmente. Mas tem que limpar para chegar gente nova, e gente com qualidade para jogar. Vamos ver o palpitômetro do São Paulo e Flamengo, vamos ver como nós nos saímos
nos palpites de São Paulo e Flamengo. Vamos lá, vamos ver. Paulo Sérgio, 3-1 para o Flamengo. Chico Lang, 5-2. Miller, 3-0. Basejo, 1-1. Alberto Helena, 3-1 e eu 3-0. O São Paulo, ninguém acertou, mas também não foi a goleada que se imaginava, né? Mas também o Flamengo, eu acho que tirou o pé. Tava mais ou menos resolvida a vida do Flamengo, né? O que é aquilo? Ah, é Michele. É a Michele. 4-0. Cadê? Deixa eu ver, Eu volta achei que lá, ia ser volta 4-0. Todo mundo achava. O 2 Flamengo a 0 jogou e mal 4 a aqui e 0. fez 3. 2 a 0 e 4 a 0, foi tranquilo. Tranquilo pro Flamengo, como era de se esperar, né? Mas jogou bem o São Paulo. Jogou mesmo. Ó, nós temos agora, tá chegando a hora, troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. A jogadorzada dá um gás a mais agora, porque é a hora da definição. Vote conosco, vá no site do GazeteEsportiva.com e vote com a gente. Vote, dê a sua opinião, os 3 melhores, troféumesarredonda.com.br, troféumesarredonda.com.br, vote, os 3 melhores de cada posição serão levados para uma comissão de jornalistas para que a gente possa escolher e no dia da abertura da Copa do Mundo, nós estaremos mostrando para vocês o troféu Mesa Redonda, os melhores do ano. De novo, tem atração internacional, a coisa vai ser bem legal. E muito legal também, será uma festa colorida pela nossa querida Lux Color. Lux Color conosco mais uma vez na festa do troféu Mesa Redonda. Nós vamos para o intervalo, vou me preparar o meu coração para vestir a gloriosa camisa do Corinthians. E até para me inspirar, vamos ao gol mais bonito. Vamos testar o gol mais bonito. Vamos ver se teremos modificação. Vamos lá. Vou mostrar o gol que está sendo considerado o gol mais bonito do campeonato até agora. Gabigol. Eu não sei nem se foi do Gabigol ali, porque depois teve um outro toque, né? Tá bom. O gol do São Paulo. Gol de São Paulo. Canela? Eu fico pela jogada. É, isso aí. A entrada, o lançamento perfeito, a entrada no tempo corretíssimo e o tapa para dentro. Agora, como o Miller falou, ele chutou de tornozelo, canela. Mas é o gol de São Paulo, né? Eu fico pela jogada toda. Sim. Chico. 3 gols horríveis. Ruins demais. Não vou votar em nenhum. Nenhum? Nenhum. O cara fez um gol de canela. O outro fez um gol que não sabe se é dele, se não é. Bateu nas duas. E outro, antes de chutar, bateu um na perna no outro e cobriu. Quer dizer, eu não vou votar em nenhum. Miller. Poderia ter colocado o gol do jogador do Palmeiras aí, né? Não, mas foi fica depois das 6, próxima até às 6 semana. horas. É o da semana que Não, vem. como o meu tricolor venceu hoje, em homenagem ao tricolor, pela jogada, hein, Nenê? Pela jogada, o gol do Bustos. E você, Michel? Também. Mas é o gol do Rony, né? Eu ia votar no gol do América, mas é só depois das 6. Isso é só a semana que vem. Aí pode Botar ser. no gol do América. O gol do América foi um gol. O negócio é o gol do Rony. Fica o Pra Rony. você, depende da ótica. Bom, eu não preciso perguntar se mantém o gol do Rony ou não, né? Mantém, né? Mantém. Mantido o gol do Rony como o gol mais bonito do campeonato, o gol do Rony na 24ª rodada. Rápido intervalo. Orgulhosamente estou postando a camisa do Corinthians aqui no meu coração. Mas o senhor também não ficou só de vestir a camisa do Corinthians. O senhor ficou de ajoelhar no milho. Ajoelhar não. Negócio de ajoelhar não, ajoelhar. Tudo bem, até entendo. E nem que- tem milho e eu também se ajoelhar não levanto. Eu também tem esse lado. Se bem que eu ajudaria. Mas eu posso declamar o hino do Corinthians. Você pode declamar Pode o hino do cantar, Corinthians e Flávio. pedir desculpa para a torcida do Não, Corinthians? isso Não, você falou que ia pedir desculpa para a torcida do Corinthians, porque você falou que ia dar Fluminense. Sim. E não deu Fluminense, deu Corinthians É verdade. disparado, 3-0, com uma goleada. Não, mas foi goleada. injusto. Chicão, deixa ele cantar. Deixa ele Canta, cantar, canta, porque ele tem que canta, cantar. Por favor, eu quero que Começa a cantar, deixa ele cantar. Não, Atenção. mais que isso, eu vou declamar. Então declama. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil, inclusive eu. Muito bem. Vou excluir o senhor ajoelhar no milho, que o senhor prometeu que ia ajoelhar, e pedir desculpa para a torcida corintiana.
Mas o senhor declamou o hino direitinho, muito bonito. Não foi? Né? Isso aí. Foi bonito. Demais, era só para colocar um pouquinho, eu vou ficar até o fim do programa. Dormirei com essa camisa. Isso, parabéns. Parabéns. Aqui de baixo, tá? Manda a foto, hein? Muito bem. Manda a foto. Tá, eu sim sou um corintiano. Ô, Michele, falta um prêmio, não Falta um presente que é o ukulele. Vai pro Alessandro Crepaldi. Alessandro, o presente é seu. Nossa produção vai entrar em contato com você. Tem uma semana para pegar o seu presente aqui na TV Gazeta, tá? E o resultado final da enquete que tá lá no site gazetesportiva.com, o Vitor Pereira errou sim ao escalar esse time aí praticamente todo reserva, 71% dos votos, Flávio. Nós temos tempo ainda, vamos mostrar o Fla-Flu. Porque a gente entendeu por que o Flamengo perdeu do Fluminense, mas jogou menos que o Fluminense. Vamos dar uma olhadinha. É uma estatística muito favorável ao Fluminense, não é, Renê? Impressionante. São 11, nos últimos 11 jogos, 7 vitórias do Fluminense, 2 vitórias do Flamengo e 2 empates. Inclusive na decisão do Campeonato Carioca. E o Fernando Diniz, se somar São Paulo, então acho que ele não perde do Flamengo há 300 anos. Ô, Renê, pra você o Flamengo ganha essas duas Copas? Tem time para isso. E tem aplicação. O que aconteceu? A transformação que o Dorival Júnior fez no time era aquela compactação, né? É aquilo de Jorge Jesus. Todo mundo mexer juntinho, né? Briga de patota. Né? Todo mundo gente, juntos. o legal dessa resenha aqui é que ela continua lá no Alfama dos Marinheiros. A gente vai comer bem pra caramba. E o novo endereço tá lindo, tá maravilhoso. A qualidade da comida é a mesma, aquela maravilha que a gente conhece desde o tempo do nosso querido Jerônimo Gomes, o chefe que deixou grandes receitas lá. O novo endereço, Alameda Jaú 1607, aqui no Jardins, aqui pertinho da Gazeta. O novo telefone 11 3884 9787, 3884 9787. Alfama dos Marinheiros, para você fazer negócio, para você namorar, para você ver shows de fatos, para comer. Olha esse bolinho de bacalhau, é sensacional. É para comer de joelhos, como diz sempre o nosso querido Vanderlei Nogueira. É verdade. Grande, meu guru, hein? Maravilhoso. Alfama dos Marinheiros para você. Levita. Ele come esse bolinho e levita. Complementando a declaração do Rogério Ceni, ele disse o seguinte no final da entrevista, que ele não sabe se ganhar o jogo e for campeão, se ele vai ter time com condição de disputar a competição no nível que precisa ser disputado. Ele falou isso literalmente e com razão, tá certo? Estão vendendo todo mundo. Com certeza, com toda razão. O Rogério está coberto de razão. O ano que vem, as expectativas, o São Paulo montar um time para brigar com Palmeiras e Flamengo, tá longe de existir. Isso é um pepino, né? O São Paulo é o maior, vai continuar sendo o maior ganhador da Libertadores, junto com algumas companhias, se for o Flamengo, aí teria Grêmio, Santos, São Paulo, Palmeiras, né? Por que maior campo? 3 títulos, 3 Libertadores. Ué, o Palmeiras também tem 3. Então, o que eu tô falando, vai continuar. Se o Flamengo ganhar, ele vai a 3. Ninguém passa o São Paulo. Ninguém passa o São Paulo. Então, aí o técnico vem a público e fala com toda a justiça que o time não tem condição de disputar a competição. E não tem mesmo, não. É assustador, né? É assustador. Mas só o Rogério pode falar isso como treinador. Sim. Como ele disse que se perder, ele vai embora e abre mão da multa. Ele pode falar isso. Outros treinadores, se falasse isso, a torcida estava matando o cara, que isso, é o São Paulo. Já tinha perdido emprego, já. Tinha perdido emprego, já. Não, se a gente falar aqui, xingam pra caramba. Eu não dou a mínima bola, mas eu falo e o pessoal xinga. Meu querido Renê Simões, é uma honra te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado. Veio do Rio de Janeiro atender o nosso convite, que nos honra muito. Muito obrigado, viu, Renê? Prazer grande, prazer estar com vocês todos. Prazer, nosso professor. Amigo Tata Muniz, muito obrigado pela sua presença voltando à sua casa. Eu é que fico super feliz. Muito obrigado. Agradeço, beijo para mim, minha colega de direção de ACESP. É verdade. E olha, o Marco Granato tá mandando um abraço. Ele falou que você é bom de pista. Isso é bondade dele. Bom de pista é o filho dele, Eric Granado, o maior destaque brasileiro na moto velocidade do mundo inteiro. O Papo de Campeões tem quem hoje? Miller, hoje é o Miller. Jogador! Eles vão os dois. Jogador, se encontrar já já no Papo jogador. Você vai achar que não acabou o mesa redonda, mas tá acabando sim. Amanhã, 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva. Um abraço a todos. Fiquem com o Papo de Campeões com o Paulo Sérgio e o Miller. Um abraço. Tchau. Muito bom o programa.